Mais Forte Podcast começando. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui, você desse outro lado. É com muita alegria que eu te recebo, que eu celebro a tua vida, que eu me alegro por você estar aqui buscando os caminhos do Senhor, buscando a palavra de Deus, que é tão importante para a gente permanecer com uma fé forte, uma fé convicta, inabalável, para que a gente possa avançar no propósito do Senhor. Então continue com a gente até o final para ouvirmos um testemunho lindo, muito edificante de uma amiga querida. Mas antes eu quero pedir para você nos seguir aqui no canal, se inscrever, deixar o seu like agora, já encaminhar, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. E lembre-se que você é muito importante para que a gente continue a boa obra, para que a palavra de Deus se espalhe em todo o tempo, o mais rápido possível, em todos os lugares do mundo. Então, seja muito bem-vindo. E agora receba com muito carinho essa pastora querida por tantos, uma amiga tão carinhosa e tão presente, alguém que é uma inspiração para tantas mulheres, com o seu ministério, com tua vida, com sua perseverança, com tudo que tem feito para o reino de Deus. Ela que é pastora, escritora, líder de mulheres e tem feito um trabalho lindo que vocês vão saber tudo agora aqui no Mais Forte Podcast. Então, recebam com muito carinho pastora Thalita Pereira. Obrigada, minha amiga. Que bom estar aqui com você. Obrigada, mais uma vez. Mais uma vez. Olha, nós estivemos lá no meu primeiro podcast. Sim, há uns 4 anos atrás, 3 anos e meio, por aí. Uns 4 para 5, hein? Muita coisa mudou, Sim. muita coisa no reino de Deus, na sua vida, Sim, na minha. verdade. E eu quero atualizar o pessoal. Vamos. Vamos estender esse bate-papo. Vamos estender. E Thalita, então, muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, aqui. minha amiga. Sinta-se em casa. Eu quero perguntar, começando sobre a sua história de fé, Thalita. Sim. Você veio de uma família cristã? Para quem ainda não sabe, lá atrás, que vê essa Thalita hoje, que fala para tanta gente, tão comunicativa, que traz tanta autoridade de uma forma tão única. Da onde veio? Da onde essa sementinha foi plantada? Foi na sua casa, na sua família? Foi através de amigos? Sim, eu nasci num lar cristão, Karine. Eu falo que eu fui presenteada por Deus de ter uma família cristã. Não somente minha mãe, minha avó, meus tios, toda a minha família, né, nasceu num lar cristão. E a minha mãe foi essa sementinha, né? Ela foi, na verdade, ela foi a jardineira do meu jardim. Eu era a sementinha e ela me cultivou com muito temor ao Senhor, com muito amor à palavra, à presença, à igreja, às pessoas. Minha mãe foi uma grande mulher de fé. E foi assim que começou a minha história de fé. Eu não tenho nenhum testemunho de eu vivi tudo isso e de repente Deus me alcançou. Eu amo que Deus me alcançou ainda na infância e eu acho muito bom falar sobre isso, porque a infância é um momento poderoso de sermos alcançados pelo Evangelho, né? Ali nós somos protegidos, ali nós encontramos a verdade logo no início, ali o Senhor vai nos colocando muros que nos cercam de experimentar o que o mundo, né, gostaria que a gente experimentasse. Eu vivi isso na minha família e a minha experiência de fé foi assim, apesar de ser filha de cristão, eu tinha que ter uma experiência com Deus, né? E eu tive isso ainda bem no começo da minha infância. Meus pais se separaram, eu era muito jovem, eu tinha 3 anos de idade e o meu pai abandonou a família, né? Nós somos 5 irmãos e são 4 mulheres e um homem na minha família. E aí quando minha mãe passou por esse momento muito difícil, onde ela foi traída, ela foi deixada, eu cresci sem pai, né? Eu não tenho lembranças. O seu pai era cristão? Era evangélico? Ele era. Ele era cristão e aí, infelizmente, ele errou e traiu minha mãe. Minha mãe viu, assim, foi bem difícil para ela. Foi um momento muito duro, né? Mas ela foi guerreira, né? E cuidou dos 5 filhos, assim,
sozinha e ensinou a amar Jesus, ensinou a palavra. Como muitas mães, eu acredito, talvez muitas mulheres que estejam nos assistindo aí, eu costumo dizer que o Brasil, ele é quase que um país órfão. Nós temos muitas mulheres, né, que têm cuidado da sua casa, dos seus filhos e ensinados no temor do Senhor, assim. E a gente vê uma geração de crianças, de jovens e de adolescentes que se levantam com ainda mais força, porque tiveram um grande exemplo da mãe. Eu tive esse grande exemplo da minha mãe. O que você se lembra nesse exemplo das atitudes dela na prática? Você se lembra como? Você via lá chorando, você via lá orando? De que forma ela motivava vocês? Sim, minha mãe, assim, de forma prática, a minha casa sempre foi um lugar muito aberto para receber pessoas. Minha mãe sempre foi uma mulher muito generosa, então ela sempre abria as portas quando vinha missionários, pastores. Naquela época, muitos anos atrás, sei lá, mais de 30 e tantos anos atrás, nas igrejas não existia o que existe hoje, assim, conferências, não se tinha esse porte, não se tinha essa estrutura. O que acontecia eram grandes cruzadas evangelísticas na rua. Então, que não era um movimento de uma igreja, eram de várias igrejas. Então, minha mãe era sempre a pessoa que hospedava esses preletores que vinham de fora. Então, ela servia sempre com a casa, com tudo. Então, assim, eu sempre tenho muitas lembranças de muitos pastores, de muitos homens de Deus, mulheres, que ficavam na minha casa e minha mãe servia com todo amor, me ensinava a servi-los e falava o valor da igreja, né, o valor de se pregar o evangelho. Então, eu cresci assim, nesse ambiente, vendo tudo isso. Fora isso, a minha mãe também sempre foi uma mulher que fazia o culto doméstico. Então a gente sempre tinha na nossa casa toda semana, não importava se a gente fosse na igreja no domingo, se a gente ia na igreja durante a semana, em casa tinha o culto, minha mãe com os meus irmãos. E antes de dormir, eu acho que de todos esses exemplos que eu dei, o mais especial de todos, e que eu lembro bem, eram as sementes que ela me colocava no meu coração antes de dormir. Porque antes de dormir, ela sempre ia orar com a gente, no quarto, né, ali, e a gente dormia assim no mesmo quarto, e os meus irmãos, ela construiu uma casa e fez um quarto enorme, gigante, então parecia a casa dos 7 anões, assim, tinha 5 caminhas, e nós íamos dormir, e ela dizia que era pra gente ficar unido. Depois, quando a gente ficou adolescente, cada um teve seu cantinho, mas quando a gente era bem pequeno, era assim. E eu lembro que, antes de dormir, ela fazia lá aquele momento de oração, e ela dizia assim, agora vamos orar, e ela orava durante muito tempo, e ela dizia, vamos orar pelos missionários espalhados no mundo, e aquilo ia colocando um amor no meu coração pela obra missionária, pela Igreja de Cristo no mundo. Ela compartilhava histórias, eu me lembro também que ela lia muito comigo, eu sempre gostei de ler, né? Não é à toa que eu comecei a escrever, então desde muito pequenininha eu lia, eu era muito interessada, então a minha mãe ia ler e eu ficava com ela. Então eu me lembro, eu era pequena, eu ainda tenho uma memória de ler uma biografia da Golda Meir, que foi marcante pra mim, que eu dizia assim, meu Deus, eu tão pequena, eu já... Nossa, minha mãe me compartilhava essas histórias. Então foi assim que eu fui sendo ministrada, foi na minha casa mesmo. Foi nas orações da minha mãe antes de dormir, foi no culto doméstico, foi na maneira como ela recebia as pessoas, na maneira como ela falava de Jesus, porque ela pregava pra mim, né? E você sofreu com a decepção do divórcio, porque é algo que muitas famílias acabam, né, sofrendo com isso. Como foi a tua experiência pessoal? Olha, eu não posso dizer que eu sofri com a experiência do divórcio, eu sofri com a experiência da ausência paterna. Porque como eu era muito pequena, eu só tinha 3 anos, então eu não tenho nem lembranças da minha mãe com meu pai. Foi um período muito pequeno pra mim. Então, para mim, o maior sofrimento foi a falta do pai, né? De não ter um pai, de ir para a escola e ver os meus colegas com o pai indo buscar, de no dia dos pais ficar assim, aquela criança não ter para quem entregar o presente. Eu sempre fui uma criança muito falante, eu sempre fui muito extrovertida. Então eu participava de tudo, na escola, na igreja, jogar o teatro, música, dança, o que me colocasse eu fazia. Então aquele dia dos pais era sempre uma data muito dura para mim. Era sempre muito difícil, porque eu dizia assim, eu vou apresentar para os pais de outras crianças. Ou então eu vou entregar uma gravata para minha mãe, sabe? Então foi doído, foi dolorido, mas graças a Deus eu encontrei a paternidade de Deus, eu fui abraçada pelo Senhor. E essa é uma fase que para mim já
já não dói, já não sinto mais. Sim. Compartilho com muita liberdade sobre esse assunto. Você chegou a ter contato depois? Sim, com sim. seu pai? Em alguns momentos, sim. Como que foi para você a questão de ter que liberar perdão, de Sim. entender também o lado dele? Eu acho que como a gente cresce nesse ambiente cristão, lendo a Bíblia, conhecendo as Escrituras, então eu acho que nem dá tempo para você ruminar no seu coração uma mágoa, um ódio, um rancor tão forte. Porque nós que somos cristãos somos ensinados a perdoar todos os dias. Sim. Então, por mais que aquilo fosse um momento de dor na minha história, já era um momento de liberação de perdão diário. Sim. Então, como você me perguntou, se teve esse momento. Ele não buscou esse momento, mas eu como filha e como uma mulher de Deus, como cristã, eu busquei. Então, eu procurei em alguns momentos especiais. Quando minha filha nasceu, eu levei minha filha para conhecê-lo, de alguma maneira. E, assim, não foi um momento difícil. Foi assim, eu não tinha sentimento, eu não tinha vínculo, entende? Então, para mim, não foi... Não teve esse peso não que teve, tem para muitas não teve pessoas. esse peso que tem para muitas pessoas. Deus. Graças a Deus, Né? sim. Adolescência. Como que foi a adolescência para você? Você já estava firmada Sim. na sua fé? Suas amigas eram mais da igreja do que do mundo? Sim. É um período, você como mãe, que tem visto as suas filhas crescerem. Isso. E já dentro do ambiente cristão, você também foi assim? Sim, eu amo essa fase da minha vida, eu me lembro dela, eu tenho muitas lembranças boas. Até hoje parece uma adolescente, Ai, obrigada! Eu já tô com 40, mas eu tenho boas lembranças da minha adolescência, graças a Deus. Eu fui uma criança, eu fui uma adolescente que viveu na igreja. Você já era comunicativa? Já. Assim? Sempre fui, Karina, sempre fui. Então, minha adolescência foi servindo ao Senhor, sempre, minha vida inteira. Eu não saberia fazer nada além disso, porque eu cresci na igreja. Então, como eu te falei, eu participava de todos os grupos. Eu era assim, escola e igreja, escola e igreja. E a gente, nessa época, né, não tinha, acho que, tanto contato com o que se passava fora do ciclo, nosso, verdade. Igual a gente vê, e às vezes a adolescente de hoje, né, tem esse desafio maior de ver o que está acontecendo no mundo, não só no ciclo, né? Sim, para se comparar, etc. Verdade. Eu lembro de ir na igreja, de acampamentos, de escola bíblica de férias, de eventos, de estar ali o tempo todo. Então, assim, cresci num ambiente muito saudável, graças a Deus. Cresci num ambiente onde eu tinha os colegas cristãos. Na minha escola, não. Na minha escola, eu era a única cristã na minha sala. Mas eu sempre fui muito posicionada, eu sempre fui aquela criança assim pra frente. Então, eu sempre era líder da turma, na faculdade líder do Grêmio. Então, assim, eu sempre fui muito falante, eu amava falar de Jesus. Então, desde pequena, assim, na adolescência, o povo já me chamava a pastorinha. Você já imaginava que seria pastora? Você já tinha isso? Nunca poderia imaginar. Você queria ser o quê? Na verdade, eu desejava ser, mas eu não poderia imaginar que eu seria, porque eu nasci numa família em que ninguém é pastor na minha família. Todas as pessoas da minha família são cristãos de muitos anos, mas não tinha pastor na minha família. Então, eu não tinha assim, isso como uma referência. Diferente quando você é filho de pastor, você pensa, um dia eu também vou ser pastor, né? Todo mundo diz, é o filho do pastor, a filha do pastor vai ser pastor. Então, eu não tinha isso na minha casa, mas eu amava Jesus, eu amava a igreja, eu amava a obra. Então, quando eu era criança, eu dizia, eu vou ser missionária. Eu até brincava que eu dizia que eu seria missionária entre os muçulmanos. E eu era convicta, vou ser missionária, vou ser missionária. E aí, na minha adolescência, eu conheci Arthur, meu esposo, eu tinha 16 anos. E aí, ele era seminarista, ele era filho de pastor, era seminarista. E nós começamos a namorar, e, enfim, a nossa história teve esse encontro. Então, ele foi enviado, ainda muito jovem, como seminarista, para cuidar de uma igreja que estava nascendo de 7 pessoas, que é a nossa igreja até hoje, a mesma igreja, que é a Igreja do Amor. E eu, como noiva, na época, ia sempre para a igreja junto com as minhas irmãs, ajudar. E terminei, que virei pastora, assim, na verdade, aceitei o chamado de Deus para minha vida. Eu fiz Direito e Sociologia, eu fiz 2 formações. Então, eu estudava
pela manhã em uma faculdade e à tarde em outra faculdade. E quando eu me formei, já no finzinho da formatura, eu já trabalhava. Você fazia as duas Fazia. no mesmo período? Sim, eu tinha passado na Universidade Federal e uma universidade particular, cada um em um curso. E eu não queria nem abandonar um nem outro. E aí eu perguntei para minha mãe se ela permitia e se eu poderia estudar nas duas faculdades. E ela disse, claro, minha filha. Então eu fazia Direito pela manhã e fazia Sociologia à tarde. Era bem puxado. Tem hora que eu digo assim, meu Deus, como eu aguentei. Eu tô aqui assim. Eu pagava 14 cadeiras em alguns semestres da faculdade. Pois é. Eu vivia para estudar, minha vida era estudar. Então, eu já no fim do semestre, do ano, né, eu prestei um concurso para a Justiça Federal. Passei, eu trabalhava no Tribunal Regional Federal na época e tinha entrado numa pós-graduação, também na área de Direito. E aí me formei, estava trabalhando, só que no dia da minha formatura eu recebi esse chamado mais forte ainda. Como? Como você sentiu? Quando, sabe aquela festa da formatura que tem um palco assim? Que tá todo mundo vestido com a beca, tava todo mundo muito orgulhoso, eu sou advogado, sou doutor, e todo mundo carregando seus canudos. E eu não tava sentindo aquela satisfação, parece que, sabe? Tipo, fiz tudo isso pois é. E aquilo soou estranho. Foi. E aí soou estranho pra mim. E quando eu tava subindo, todo mundo ficava com o canudinho assim, levantando. E eu me lembro que foi dada a orientação de todo mundo balançar o canudo. E ao invés de balançar, eu levantei o meu canudo pro céu e orei. E eu disse, Deus, se o Senhor quiser que eu use isso aqui pra tua glória e pra fazer a tua vontade, eu vou usar. Eu sei que eu posso ser uma advogada e posso ajudar pessoas, mas se o Senhor quiser que eu abra a mão, eu também tô disposta a abrir. E aí eu lembro que na semana seguinte, na segunda-feira, eu disse, agora eu vou fazer o que eu já devia ter feito há muito tempo e não fiz, eu vou me matricular no seminário. E aí me matriculei em teologia e comecei a estudar teologia, eu trabalhava ainda no tribunal. Alguns anos depois, eu abri mão, literalmente, do meu trabalho, da minha carreira, para servir integralmente ao Senhor na igreja local, de maneira voluntária, porque a igreja cresceu tanto e, de alguma forma, precisava mais de mim. E essa meio que foi a minha história. E ali você já estava com o Arthur? Já. Eu já tinha casado e já éramos pastores. E aí depois no seminário, e depois vivi a consagração, que na época era bem novo, assim, bem no começo. Não se tinha tantas mulheres no ministério. Eu quebrei muitos paradigmas, assim, muito mesmo. E como que você foi recebida com relação a isso? Sim. Você chegou a sofrer preconceito, assim, de pessoas falando, não, aqui não é o teu lugar? Como que você, né, conseguiu lidar com esses conflitos, né, daquilo que era o teu chamado e do exterior? Olha, eu acredito que não foi nem como isso foi no passado. Eu acho que isso é uma tônica a vida inteira. Sim. A mulher no ministério, ela é o tempo todo questionada, ela tem, né, o seu chamado duvidado muitas vezes, se levantam essas interrogações, essas questões. E ali naquela época, quando eu era mais jovem, naquela época que não era tão comum, muito mais, assim, muito pra frente. Eu nunca fui apegada a um título, então eu passei muitos anos servindo minha igreja local, só sendo esposa de pastor. Então, e hoje eu me considero esposa de pastor, assim. Pra mim não faz diferença. Se eu tô servindo a minha igreja local, eu tô servindo. Se eu tenho título, se não tenho. Não é isso que move meu coração. Na verdade, é a missão, né? O trabalho a gente já faz. Então, naquela época, sim, claro. Eu passei por várias experiências. E não somente naquela época, posteriormente, quando Deus deu um pouco mais de visibilidade para o meu chamado e que eu passei a ministrar fora, em conferências, em ambientes que eram bem masculinos, né? Eu já preguei em muitas conferências que eram todos os preletores homens e eu era a única mulher. Então, assim, parecia que tinha uma voz velada. Esse lugar não é seu, o que você está fazendo aqui, né? Porque você pegou nesse microfone, seu lugar era na sua casa, você tinha que estar na cozinha, você tinha que estar cuidando dos seus filhos, enfim. Isso era só externo ou era a seta também do inimigo? Porque ele faz isso, né? Ele aproveita o que vem para bombardear, para você se questionar, ou te traz um cansaço físico, um desânimo. O
que você sentiu de guerra espiritual? Porque sempre que o Senhor nos estica um pouco mais, Sim. vem o outro lado Vem. tentando, né, abafar, te calar. No teu caso, o que você sentiu? O que hoje ainda você percebe? Esse aqui é o inimigo, agora você já detecta. Pois é. Eu sempre fui muito convicta, eu sempre fui uma pessoa muito convicta do meu chamado. Desde a infância, como eu falei pra você, eu sempre soube. Eu até brinco que teve muito tempo que eu ouvi muitas pessoas dizerem assim: eu nunca quis o chamado, eu nunca procurei uma plataforma, eu nunca quis isso, foi o chamado que me chamou, né? Foi quase que, parece que quase que um discurso tipo, Deus me obrigou a ficar aqui, sabe? Eu nunca procurei isso. E eu ouvi aquilo ali, soava tão irreal aquilo pra mim, porque eu sempre desejei. E eu nunca vi nenhum problema em se falar isso. Mas eu acho que existe um preconceito de dizer assim, eu sempre desejei servir a Deus no ministério. Porque parece que soa não humilde. Parece que fica parecendo que você queria a plataforma, quando na verdade a própria Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então, se você... tem gente que desmerece. É como se o teu desejo não viesse do desejo de Deus. Exato. Né? Não fosse legítimo. Fosse só teu carnal, não fosse espiritual. Né? Exato. Não fosse espiritual, fosse carnal. E fruto de ego, né? Ou de qualquer outra coisa. Às vezes até para passar uma aparência de que eu sou mais humilde porque eu nunca procurei isso aqui e tal. Eu não acredito, eu não vejo assim, dessa maneira. E eu sempre desejei, muito pelo contrário, eu sempre amei. Eu me lembro até que na época, quando eu fui ser consagrada, na minha época, tinha o que eles chamam de exame probatório. Então você tem uma banca examinadora, né? Tem vários pastores e eles fazem várias perguntas para você, teológicas, de apologética, enfim. E eu me lembro que eu fui questionada em várias, e eu tinha que responder, e eram muitos homens, e todos que estavam fazendo as perguntas eram homens, e eu me lembro que uma das perguntas que o pastor fez foi isso. Ele perguntou, como é que você chegou aqui? Por que você quer o ministério? E a pessoa que respondeu antes de mim, ela teve essa resposta. Ela, não, eu não quis o ministério, foi Deus que me chamou, né, e tal. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, e agora eu tô frita, minha vez, o que é que eu vou dizer pra esse homem? Porque vai soar não espiritual, né? Vai soar o quê? Quando eu disser a ele, eu quis, né? Vão pensar o quê de mim? Mas eu sempre fui muito verdadeira, eu sempre fui muito autêntica. Então eu falei, pastor, comigo, quando chegou a minha vez, né? Falei, comigo foi totalmente diferente, eu sempre quis. Eu sempre tive no meu coração um desejo por missões, por levar a palavra. Eu não queria nesses moldes, eu quero ser pastora. Eu pensava que eu seria missionária, porque eu vim de uma denominação e de uma igreja onde não existia mulher pastora. Então, não tinha nem como eu desejar aquilo, eu nunca nem tinha visto, né? Então, não tinha nem como desejar. Mas eu sempre quis servir a Deus, então... Hoje eu vivo a realização de um sonho de infância, sabe? Deus me permitiu viver aquele desejo que Ele mesmo colocou no meu coração. E quais foram os maiores obstáculos, Thalita, que você percebe? Não só essa questão que eu falei da seta ao contrário, né? Sim. Quando você vai ampliar ou ir para uma missão maior, ou se posicionar mais firme, mas às vezes na forma de lidar com as pessoas, nas frustrações de pessoas que você um dia já confiou. Sim. Quais foram os desafios no ministério que você passou, os mais relevantes? Muito legal você falar sobre isso, porque recentemente eu lancei uma formação chamada Formação UNA, que é um lugar de acolhimento, mas também de treinamento para mulheres em liderança. Para mulheres que lideram, para pastoras, esposas de pastor, mulheres que lideram pequenos grupos. Enfim, eu tinha esse sonho muito forte no meu coração por ter vivido tudo isso. Né? São 23 anos de ministério, então são 23 anos liderando à frente de uma igreja, a mesma igreja. Eu conheço de perto as dores e os desafios do ministério. Eu conheço de perto... o sofrimento que uma família pastoral carrega, e eu amo falar sobre isso. Eu acredito que Deus me colocou como uma voz para falar também sobre isso, porque a gente vive uma época em que se fala muito da ovelha ferida, e eu acho que é importante falar. Infelizmente, a gente sabe que tem muitos líderes aí, abusadores e
infelizmente, mercenários também. Tem muita ovelha que se frustra com a igreja, não por culpa da igreja. É importante falar sobre isso, mas eu também acho que é importante falar sobre as dores do ministério, porque tem a ideia de que o pastor não sofre, que ele não passa desafios, que ele também não enfrenta críticas, traições, e muito pelo contrário, né? Isso é a tônica diária da vida de um líder, é a tônica diária da vida de um pastor, de uma esposa de pastor. A gente enfrenta o peso do perfeccionismo, as pessoas olham pra gente e elas querem perfeição, né? Você não pode ser humano, você não tem o direito de ser humano, seus filhos também não têm. Então, se a criança chora, se ela faz uma birra, né? Meu Deus, olha o filho do pastor, a filha da pastora, parece como é desobediente. Não deu educação, parece, né? que você não deu educação, e a gente sempre fala, os nossos filhos são filhos de pastores, eles não são pastores, e eles são crianças, eles estão aprendendo, eles estão sendo treinados. Então tem esse peso da perfeição que paira sobre a vida da família pastoral. Tem também um peso em que nada seu é privado. Você está sempre sendo o centro das atenções, você está sendo notado em tudo, você é notado como você se veste, como você se comporta, os seus filhos, como você reage ao seu sofrimento. Então, à medida que você está aprendendo e está sofrendo, você também tem que estar sofrendo e ensinando como reagir no sofrimento. Então, tudo isso é uma pressão muito grande para quem é líder. A parte disso, nós somos pessoas que eu gosto de dizer que a gente está do útero ao túmulo na vida de alguém. Então, ali na igreja, chegou do útero, desde a notícia alegre da mãe que engravidou, ela vai contar pra quem? Pro pastor, pra pastora. Sim. Pastora, pelo meu bebê, eu tô grávida, e a gente participa daquela alegria. Na verdade, a gente participa da prova antes. Aí ora pra eu engravidar, e a gente tá ali, a gente ora, a gente jejua, a gente participa daquele momento difícil que talvez a pessoa passou. Depois a gente participa da alegria que ela engravidou. A criança nasce, quem é que tá no hospital pra abençoar? É o pastor, vai no hospital. E aí faz um mês, leva na igreja, quem vai consagrar a criança ao Senhor no altar? O pastor consagra, recebe o certificado da consagração. Depois aquela criança vai estar ali o tempo todo no ambiente da igreja, convivendo com a gente. E talvez o pastor vai fazer a festa de 15 anos, o pastor vai aconselhar no primeiro namoro, né? O pastor vai orar pelas alianças quando noiva, o pastor vai fazer o casamento. Então o pastor, ele participa da vida da pessoa até o túmulo. Morreu alguém na família, o pastor tá ali na hora da morte. Tem alguém doente, o pastor tá ali na hora da enfermidade. Em quantas todas emoções num dia só pra você ver. Exatamente. Notícias. Em um dia, eu costumo dizer, o pastor, ele pode ter a melhor das alegrias e a pior dos sofrimentos de alguém que ligou. O pastor, minha família sofreu um acidente e 5 pessoas morreram. Eu já vivi traumas horríveis desse tipo, e a gente tem que ir lá ser o esteio para aquela mãe que perdeu 5 filhos de uma única vez, entende? Então, assim, são muitas emoções, e aí o pastor e a pastora, o líder, a família pastoral, ela cuida de todos, mas quem cuida da gente? Quem se importa com a gente? Quem de fato pergunta, o senhor tá bem? A senhora tá bem? Precisa de algo? Não se tem esse entendimento de que a gente também precisa da graça de Deus. A gente também precisa do favor de Deus. A gente também enfrenta nossas próprias crises, nossos próprios sofrimentos. A gente também tem lutas. Então, por isso que eu me coloquei à disposição do Senhor de fazer esse lugar onde essa pessoa ela possa ser ouvida por alguém que entende de fato o que ela passa. Porque você não pode compartilhar seu sofrimento, sua dor com uma ovelha, porque ela vai ficar horrorizada, ela vai regalar o olho e vai dizer... Essa pessoa ele que tá sofre, me ensinando, tipo assim, como assim? Como Entende? Então você tem que estar num ambiente, num lugar onde as pessoas consigam compreender sua dor, mas não somente isso, onde você seja treinado para lidar com essas dores. Então eu me propus na formação UNA a fazer um lugar de treinamento mesmo. E como tem um passo a passo, tem live? É digital, é online, é totalmente online. Então a pessoa se matricula, ela entra, então tem várias aulas gravadas, né? Desde as dores ministeriais, como lidar com cada uma delas, a questões práticas no ministério, como preparar um esboço, um sermão expositivo, temático, textual, como lidar com crises na igreja, como aconselhar pessoas em situações difíceis, como preparar uma conferência. É realmente uma formação completa. Mas lá dentro é um lugar também de acolhimento, né? De ensinar a lidar com traições, como você bem falou,
Porque a gente vai ser traído. Como eu falei, a gente adúltero ao túmulo. E de repente, aquela pessoa que a gente confiava, ela sai, ela fala mal, ela inventa alguma coisa, você fica desprotegido. Você diz assim, e agora? Né, O que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Em algum momento você se pergunta, né, o que foi que aconteceu? Ela também enfrenta a dor do abandono, porque às vezes não foi uma traição, não falou mal, não teve nada disso, mas a pessoa vai embora. E eu não sei, eu acho que as pessoas têm a impressão de que a gente não sente quando elas vão embora. Mas a gente também sente, porque a gente criou um vínculo. Né? A gente ama, às vezes ama como um filho, ama como um irmão, né? Tem amizade. E aí quando aquela pessoa se vai, dói, é uma perda. Eu gosto de dizer, de compartilhar com as minhas alunas, que nós temos várias dores no ministério. Tem o julgamento, tem a crítica, né? Sempre estão falando mal da gente. Mas eu acho que, pra mim, pior do que uma crítica, pior do que um julgamento, é a saída, o abandono. Porque eu acho que isso pra mim é um gatilho. Eu já tive muitas perdas na minha vida. Então eu perdi meu pai, eu perdi o meu tio logo em seguida, que foi um pai pra mim. E aí, com 9 anos, a minha mãe casou-se novamente. E o meu padrasto era como um pai, eu também perdi ele pro câncer. E aí, quando eu casei, eu engravidei, eu perdi minha primeira filha. Então, na minha história de vida, eu tenho sucessivas perdas. Então, a perda pra mim dói mais. Sim. Então, quando uma pessoa vai embora, me dá aquela, sabe? Eu choro, eu sinto. E eu gosto de falar disso, porque as pessoas têm de entender que nós somos seres humanos, né? Que a gente sofre, que a gente chora, né? Que a gente passa dores também, que a gente também precisa ser amado, que a gente também precisa ser acolhido, né? Que a gente também precisa de alguém. Então foi por isso que eu decidi fazer esse lugar, não somente de acolhimento, mas também de treinamento, para que mulheres em liderança hoje não passem o que eu passei atrás, porque não tinha uma mentora, porque não tinha uma formação, porque não tinha um apoio, um ensino bíblico, e baseado também na experiência de vida, em tudo que a gente enfrenta no ministério. Tantas coisas que você já viveu e que outras pessoas não precisam viver para aprender. Verdade. É isso que a Bíblia também nos ensina. A gente vê jovens falando, eu preciso viver tudo que eu tenho para viver, para aprender. Se eu não viver, eu não aprendo. E a própria Bíblia nos dá tantos exemplos, assim como pessoas que já vivenciaram aquilo, pode nos alertar, nos ensinar para que a gente não passe e não sofra tanto. Sim. É uma questão de sabedoria, aprender com o erro do outro, né? Você, né, que tem o Arthur do seu lado, que é um esposo que compreende também as tuas dores, que caminha lado a lado com você. Vocês conversando, vocês detectam se a mulher ela sente mais essas pressões do que os homens no ministério? Como funciona para o homem que está na liderança e para a mulher que está na liderança? Olha, eu acho que todos sofrem pressões. O homem sofre uma pressão e uma carga muito forte, porque ele é o líder principal. Então, a última decisão é dele, ele precisa tomar a frente quando tem problemas, ele que precisa resolver. Então, existe uma pressão muito forte sobre o homem. Eu não quero ser tola de dizer que a mulher sente mais, mas o que é que eu percebo? Não é o tamanho da pressão, acho que a pressão vem para os dois, mas a mulher é mais emocional, né? Por ser mais emocional, ela lida com aquela forma, talvez de uma maneira um pouco mais sofrida, né? Então, ela não tem... O homem seria mais prático, mais racional. O homem e a mulher é mais resoluto, ele vai, ele resolve, né? Ele tem aquela carga de pressão, mas... ele já foi preparado por Deus e direcionado para assumir riscos, para tomar decisões. Então, a mulher, ela precisa, talvez, de um cuidado maior por isso, por ser emocional, por se envolver mais próximo. A mulher tem essa característica de ouvir a história. Mas eu jantei na casa dela naquele dia que a gente tomou um chá e ela compartilhou aquela dor comigo e nós oramos juntas e eu amei, eu paguei o preço por ela. Por que ela falou isso agora, entende? O homem não, ele entende que a pessoa errou, ele ensina, ele é prático como você. Sim. Então eu acho que é mais a questão emocional. Os dois têm pesos, né, no ministério. E eu acho que também a mulher quer que a família esteja bem. Então quando ela vê que o marido está sobrecarregado, né, que ele está sofrendo também, ela sofre 2 vezes. Sofre a dor dela Ela dela e a do marido, entende?
Então, eu acho que são pressões distintas e são maneiras diferentes de reagir às pressões. Mas isso existe para todos, né? Eu gosto de dizer, quando eu estudei na universidade, eu fiz ciências sociais, que é sociologia, ciência política e antropologia. E quando a gente estuda antropologia, tem uma expressão chamada rito de passagem. E a gente estuda muito sobre o rito de passagem. Eu brinco com os pastores da minha equipe, eu digo assim, que o sofrimento é o rito de passagem do líder. É impossível ser líder e não sofrer. É inseparável isso, entende? Se você é líder, você vai passar por sofrimentos grandes e é a sua capacidade, ou seja, o seu limiar de dor é o que prova até onde vai a sua liderança. Porque se na primeira traição, na primeira deserção da igreja, na primeira crítica, você abandona, você não vive o propósito de Deus para você. Então você vai precisar ter um limiar de dor maior. Porque você não lida só com os seus problemas, você lida com os seus problemas de milhares de pessoas, entende? Você, de alguma forma, você é responsável por centenas, entende? Se você, como eu, tenho vários pastores abaixo de mim, que eu cuido, e pastoras, que nós temos uma equipe com várias igrejas, você também é responsável por outros pastores, entende? Então, você vai precisar, quando a dor e a pressão bater na sua porta, e de entender, ok, isso é parte do chamado, não é um motivo para desistência. Eu vou com certeza abraçar a dor do crescimento. Porque, na verdade, a vida é assim para todo mundo, sendo líder ou não. A gente tem capítulos de alegria e capítulos de tristeza. E a gente prefere os de alegria, né? Mas, de fato, são os capítulos de tristeza que nos trazem crescimento. Sim. Tudo que cresce experimenta dor. Sim. Esses dias, minha filha de 10 anos, no ano passado, ela até passou por eu passei por uma situação muito difícil, porque ela sentia dores no joelho e dores nas pernas, e eu levei em vários médicos, reumatologistas. Estava crescendo. Gente, fizeram tantos exames, levantaram tantas doenças, falaram até que ela podia estar com febre reumática. Ela estava no estirão do crescimento. Ela estava na dor do crescimento, Karina. Ninguém tinha detectado isso. E eu, como isso. Mãe, nem era médica, eu ainda propus ao médico. Será que não é porque ela tá crescendo muito e o médico não e tal? Enfim, eu tive que passar por uma situação tão dura assim de investigar e me preocupar, mas era a dor do crescimento. Porque tudo que cresce experimenta dor. Se você for perguntar para uma semente o que é que ela sente quando a areia esmaga ela para que ela venha florescer, é um lugar de solidão, é um lugar de sofrimento, é um lugar de ser pressionado. Então, eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva diferente para a dor. A gente vive uma geração muito anestesiada. Todo mundo quer ser muito feliz o tempo todo, sabe? Você quer estar imune ao sofrimento. E não dá. O sofrimento te forja. Né? Vão camuflando com distrações, com álcool, com drogas, com remédios. Porque as pessoas não estão preparadas para enfrentar a dor e elas olham para a dor como um vilão. Mas, de fato, se você, como eu digo, abraçar a dor do crescimento, não a dor em si, mas a dor do crescimento, e dizer assim, a dor é o que eu estou vivendo, não quem eu sou, não é a minha identidade, mas aquilo que eu estou experimentando, eu vou tirar daqui lições preciosas, eu vou ser forjado na minha motivação, no meu caráter, nas minhas atitudes, no meu comportamento. Eu posso entender que lá na frente ela é uma bênção. Eu olho para trás na minha história e eu vejo muito sofrimento. Eu fui uma criança que com 3 anos cresci sem pai, eu tive sucessivas perdas, fiquei 3 meses numa UTI de um hospital com a minha primeira filha, tendo os piores diagnósticos médicos que uma mãe pode receber de um filho. Eu vi ela sofrer durante 3 meses, ela passou por 7 cirurgias, mais de 10 horas no hospital numa cirurgia cardíaca, eu a vi chorar ininterruptamente nos meus braços, eu enfrentei dores e desafios no ministério, ausências, mas eu olho para cada uma delas e eu olho para minha vida hoje, eu digo, eu sou quem eu sou hoje, e Deus me permitiu chegar hoje com 40 anos e que talvez com essa minha cabecinha, porque eu enfrentei. Eu vi a dor e eu disse assim, se o Senhor me deu, Ele vai me dar também a capacidade de suportá-las e sair daqui de uma forma melhor. Então, talvez até uma palavra para quem está nos assistindo, que esteja em sofrimento, ou por uma doença que esteja enfrentando, ou por um divórcio, ou por uma traição, ou por um desafio no ministério, se você é líder, não importa a dor que você esteja enfrentando, entenda que a dor é um professor substituto que às vezes a gente não quer,
mas que nos traz as melhores lições. Eu não sei você, mas quando eu estava na escola, quando o professor faltava, que via o substituto, a gente pensava, hoje o dia é livre, né? A gente não tem tarefa, o professor não vai passar nada. E às vezes a gente se assustava. Porque de fato era aquele professor substituto que passava um filme lá e a gente passava o dia livre, mas às vezes via um professor melhor do que o professor original, que era mais exigente e que ensinava de uma maneira que o outro não tinha ensinado e que nos forçava a olhar para aquele assunto de uma maneira diferente. Eu gosto de dizer que a dor é esse professor substituto. Ele chega sem avisar, a gente não está preparado para ele, a gente nem sequer quer abrir a porta para ele entrar. Mas talvez ele nos deixe lições que nenhum outro professor nos daria. Sofrimento nos ensina muito. Se a gente souber passar por essa escola, a gente vai sair bem melhor. Que lindo. É isso. E, Thaís... Thalita. É porque nós somos amigas juntas, né? Viajamos juntas, Thaís, eu, você e a Thaís. Thalita, depois, né, da perda da tua filha, vieram 3 meninas. Cada uma delas com uma personalidade, cada uma delas em um momento. Quais foram as principais lições? Quais são as principais lições que você aprende com elas? Né? Não só do teu papel como mãe, de como líder. E eu acho tão lindo você incluí-las no ministério, algo que de uma forma tão natural e sem forçá-las, né? Sim. Eu acho muito importante você falar um pouquinho sobre como você as educa e o que você aprende com elas. Gente, e as minhas filhas, eu acho que a maior lição que elas me ensinaram foi a graça e o favor de Deus na minha vida. Porque diante de tudo que eu enfrentei, eu de fato não merecia. Eu olho para elas e digo assim, que bondade do Senhor, que abraço na minha alma. Elas são a cura para mim. Porque diante de tudo que eu enfrentei, cada uma delas de uma maneira diferente, elas me curam todos os dias. Sabe? É como se no nosso coração a gente tem aquelas marcas, né, da vida. E cada abraço, cada beijo, cada mamãe eu te amo, mamãe você é especial. É Deus dizendo assim, olha como valeu a pena você confiar em mim, você esperar. Porque de fato a maternidade para mim era uma incerteza, era uma insegurança. Quando a minha primeira filha morreu, eu estive num consultório médico de uma médica especialista em DNA, no DNA humano, porque não se sabia o que ela tinha tido. Era uma síndrome, uma malformação nos principais órgãos. E eu nunca vou me esquecer daquela mulher, Karina. Ela falou assim pra mim, ela disse assim, eu sei que talvez você nunca mais queira ser mãe por causa desse trauma que você viveu e você não precisa se culpar disso. A gente tem uma incerteza daqui por diante. Eu me lembro que na hora que ela falou, eu não deixei aquilo ecoar no mundo espiritual. Eu falei, não, eu não terei medo. Se Deus quiser me dar outra filha, uma filha saudável e outros filhos, Ele vai me dar e eu não vou ter medo. Eu terei confiança. Porque a Bíblia diz que Deus não me deu espírito de medo. Aí ela regalou, não, a fé é uma coisa muito importante, eu sei tudo. E ela me passou um exame genético para saber se os meus próximos filhos também poderiam ter o mesmo problema da minha primeira filha. Então, graças a Deus, depois que eu perdi a minha filha... Você não alimentou essa insegurança em você? À medida que cada uma vinha nascendo, era mais um presente de Deus, era uma alegria na minha vida. E de fato, como você falou, né? Você conhece bem as meninas, elas são totalmente diferentes. Eu tenho Sara sanguínea, Laura fleumática e Helena colérica. E elas são muito especiais, elas são meninas que amam o Senhor mesmo. Eu amo colocar elas nesse meio, né, no ministério, de uma forma leve, com muita sabedoria, com muita graça, sem forçar nada. Se você gosta de cantar, eu te incentivo, te coloco um professor de piano e um professor de canto, você pode louvar o Senhor. Se você gosta de falar, você também pode subir no altar e falar. Mas tudo assim, uma coisa que parta delas, sabe? A gente fez uma tour no ano passado em família, Sara pregou uma das mensagens e Laura fazia o cordel. E foi lindo, foi a melhor experiência da minha vida. Minhas filhas no altar, assim, não tem nada que pague. Então eu tento criar elas amando Jesus, amando a palavra, né? Lá em casa a gente tem um princípio que é sem Bíblia não tem café. Então a gente não faz nada antes de ter o nosso tempo com o Senhor, de ler a Bíblia, de fazer o tempo devocional. E eu criei elas assim desde... Antes da escola você faz? Como você faz? Antes. Como que é a rotina de vocês? Assim? No começo, eu precisava lembrar.
Já leu a Bíblia, porque ia tomar café, ou já leu a Bíblia. Então, foi aquele processo educacional. Claro que nenhuma criança nasce santa, perfeita. Ai, mãe, eu quero ler a Bíblia agora. Não, eu tô doida pra ler a Bíblia. Era aquela coisa que eu ensinava. Eu dizia, filha, Deus é prioridade na nossa vida. E tudo que é prioridade tem que vir em primeiro lugar. Não é um ritual, não é porque você tem que ler a Bíblia antes de comer. Não, você pode comer. Não tem problema. Mas a gente, como família, a gente prefere fazer antes pra gente deixar Deus ter certeza de que a gente ama mais Ele do que todas as coisas, que o alimento espiritual é mais importante que o alimento físico. Então nós fomos ensinando, não somente com as palavras, mas com o exemplo, porque é algo que nós fazemos na nossa casa. Meu marido, eu falo, eu tô casada com ele há 21 anos, eu nunca ouvi falhar sequer um dia. Em 21 anos, Karina, não importasse onde eu estivesse, a gente podia estar no sertão fazendo missões, a gente podia estar numa viagem de férias na Europa, num lugar, num hotel lindo com um café da manhã maravilhoso. Ele teria o tempo de leitura da Bíblia antes de fazer o passeio, antes de fazer o café da manhã. Então, elas têm esse exemplo em casa. E no começo eu fui ensinando. Às vezes esquecia. Hoje, Sara e Laura, e eu posso dizer a Helena também, eu já não cobro. Elas não esquecem. Então, elas acordam mais cedo, tem um tempo, né? Então, elas acordam, tem o tempo de leitura da Bíblia. Helena, como não sabe ler, ela está no processo de aprendizado, ela tem um aplicativo. Então ela vê a historinha ali no aplicativo. Mas ela entende que ali é o momento dela com Deus. E Sara e Laura já leem na sua Bíblia normal. Sara tem 13 anos, ela já leu a Bíblia, ela está indo pela 4ª vez, ler a Bíblia completa. Olha que E Laura também. Laura tem 11 e já leu 3 vezes a Bíblia. Então, assim, elas leem. Elas fazem o devocional, eu instruo, ensino. Às vezes elas vão, comem antes, aquilo não é uma pressão para elas. Eu não quero que seja um peso, eu quero que elas aprendam a amar. Então, ai mãe, eu tô com muita fome, eu não tenho problema, coma e depois você lê. Isso não é um problema, então elas comem e depois leem, não tem problema. Não é a tônica diária, então elas já criaram esse sistema. Inclusive, Laura tem um grupinho de amigas que ela fez um aplicativo no celular. Olha que legal. E ela lê a Bíblia junto com as amigas no ano, né? Elas fazem a leitura com as amigas nesse aplicativo, é bem legal. Então, assim, eu ensino elas como minha mãe me ensinou. Né? Eu ensino elas a amar Jesus e na questão da liderança eu tento poupar elas o máximo. Eu gosto de dizer que eu tomo muito cuidado com o banco de trás. O que é isso? O banco de trás do carro, porque nós que somos pastores, a gente sai da igreja, sempre tem um problema para resolver. Gente, aconteceu isso, quebrou isso, aí a gente tem que comprar isso, eita, fulano foi embora e tal. Sempre tem alguma coisa pra gente resolver, um drama. Sim, e que às vezes você tá conversando só com o seu marido. Exato, mas eu me preocupo com o banco de trás. Então, o meu ensino com as minhas filhas a gente entrou, olha o banco de trás, a gente já sabe que no banco de trás tem alguém que não pode ouvir. Essa semana uma pessoa ligou pra mim, ela tava falando um problema e tava o áudio no carro, no Viva Voz. Eu falei, olha, posso ligar pra você daqui a 15 minutos? É só porque eu não tô sozinha no meu carro, né? Minha filha pequena talvez nem entenderia o que eu tava conversando, mas eu prefiro evitar para proteger. Eu não vou conseguir proteger 100%. Em algum momento ela vai ver, elas vão ver. Mas o máximo que eu puder fazer para preservar o banco de trás, eu vou fazer. Entende? Eu quero que elas vejam a obra de Deus com um olhar puro, como deve ser, das alegrias do ministério. Porque a gente tem muitas dores, a gente compartilhou tantas dores, mas a gente também tem tantas alegrias. Sim. É tão bom servir a Deus, é tão bom ver uma pessoa salva, uma pessoa que deixou a droga, uma família restaurada. Ontem eu conversei com uma aluna da formação e ela... É muito lindo, porque ela já tinha ido em alguns outros momentos que nós tínhamos pregado em algumas outras cidades. Eu conheci ela no Mato Grosso e ela compartilhou a história dela. Ela tinha se separado do marido, ela divorciou do marido. Ela já estava mais de anos separada do marido e aí uma pregação alcançou a vida dela. E aí era até uma pregação que eu falava de uma concha, sobre ouvir a voz de Deus. Eu usava uma concha. Ela tem uma concha na casa dela que ela disse que aquela mensagem foi a mensagem que trouxe ela para Cristo. Então ela encontrou Jesus, ela se reconciliou com o seu marido, ela tem um filhinho hoje e ela tá comigo na formação e ela compartilhou do testemunho dela. Então ela já foi na nossa igreja. Então, assim...
Essas são as alegrias, de ver uma família restaurada, de ver vidas transformadas. Eu quero que elas participem o máximo disso, sabe? Para elas amarem como eu amo, para que quando as dores vierem, elas tenham a própria experiência. Porque as crianças, elas enxergam a dor de outra perspectiva, né? Sim. Pra gente, algumas coisas são... parecem menores, né, do que o que elas ouvem lá atrás, pode parecer aumentar, monstro, né? Exatamente. Verdade. Você escreveu um livro que eu acho muito interessante, que é Você Vai Dar Conta. Sim. Né? E eu quero perguntar para você a respeito disso. Você, com 3 meninas, hoje com tantas igrejas para liderar, esse livro... eu creio que é um questionamento hoje de muitas mulheres que estão sobrecarregadas, fazendo das suas agendas, né? A própria armadilha, transformando numa armadilha de peso, de ansiedade, de depressão, porque justamente elas próprias colocam tanta coisa e falam, eu não vou dar conta, né? Gerenciar tudo isso é um desafio e é uma arte também. Para você, como você aprendeu a lidar, a gerenciar o seu tempo e de onde surgiu a ideia do livro? Bom, eu acho que esse é um assunto extremamente necessário para os dias de hoje e eu acredito que eu só consigo... Não tá ele aqui, né? Tá bem aqui. Ele tá bem que aqui. Bom. Ele tá bem aqui. Aqui, ó. Olha, gente, tá lindo. Esse livro, na verdade, eu vou tentar te responder a sua pergunta e falar do livro. Tá. O livro, ele nasceu do meu testemunho. Quando eu compartilhei, depois de 8 anos que a minha filha faleceu, eu compartilhei o meu testemunho num Dia das Mães. Arthur me pediu, era Dia das Mães, ele me pediu para pregar na igreja. E ele me pediu para contar o testemunho, então eu fiquei relutando muito. Eu falei, não, eu dei 1 milhão de desculpas. Domingo é para pregar a palavra, não sei o que, dar testemunho. E eu ficava pensando, eu vou reviver essa história 3 vezes, porque na minha igreja tem 3 cultos no domingo. Então, eu não queria compartilhar aquilo. E eu me lembro que no fim da semana, no sábado, mais precisamente, aquilo ficou muito forte no meu coração. E eu fiz uma oraçãozinha assim no escritório que eu tinha na frente de uma janelinha de um hospital na minha casa. Eu fiz assim, Deus, eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas falhas, mas tem algo que eu sempre procurei ser, foi obediente. Então assim, o Senhor sabe que é difícil para mim compartilhar, mas se o Senhor me vê pronta e preparada para falar sobre isso agora, me ensine, me capacite, me mostre como eu devo fazer isso. E aí eu lembro dessa palavra, você vai dar conta, ter vindo na minha mente, de uma poesia que eu tinha lido, de um texto que eu tinha lido sobre maternidade. Estava perto do Dia das Mães e o texto falava exatamente sobre essas demandas da mulher, quando o filho fica com febre, quando a febre de um passa por o outro, e quando você diz, meu Deus, será que eu vou dar conta de tantas coisas? E aí eu disse, tá bom. Aí eu me sentei e coloquei, você vai dar conta. Era o título do sermão para o Dia das Mães. Era uma palavra de encorajamento, de ânimo, de dizer que com Deus, por isso que o título é Com Deus, você vai dar conta. Com Deus você pode superar desafios. E aí eu fiz um sermão temático, né, porque eu tinha que falar do meu testemunho, coloquei ali o meu testemunho, contei minha história de vida. Depois que eu contei, aquilo tomou uma proporção muito grande, teve uma visibilidade, muitas pessoas começaram a assistir, milhões de visualizações, e aí de alguma forma aquilo deu visibilidade para o meu ministério, as pessoas, eu quero conhecer essa pastora agora, também quero ouvir as pregações dela, e foi a partir daí que as pessoas começaram a ouvir as minhas pregações, e de alguma forma essa mensagem chegou. E aí depois de alguns anos, bem posterior também, depois ao processo de contar o testemunho, que eu escrevi o livro. O livro veio de uma tour que eu fiz, que eu queria falar sobre o drama do sofrimento humano. Tudo isso que a gente conversou aqui hoje, que coisa incrível. Foi até bom você ter falado isso, acho que conectou, foi o céu que alinhou a gente. E aí eu estudei sobre a vida do apóstolo Paulo e sobre todos os tipos de sofrimento que ele enfrentou. Então, meio que esse livro é uma biografia da vida de Paulo. Eu gosto de dizer que você termina de ler, tá com um chapeuzinho de formado em Paulo, porque a gente perpassa todos os caminhos de sofrimento dele, como ele reagiu em cada um e como biblicamente a gente pode enfrentar dores na vida. E aí no livro eu também conto o meu testemunho. Então o livro, Você Vai Dar Conta, é essa perspectiva de encorajamento diante das adversidades. Mas sobre a sua pergunta do você vai dar conta na questão da família, da rotina, eu acredito que a resposta é o equilíbrio. Sabe? Eu até uso sempre uma balancinha, que eu falo assim,
que na vida, nós como mulheres, a gente tem muitos pratinhos. A gente é como um equilibrista mesmo. A gente tem um pratinho do casamento, a gente tem um pratinho dos filhos, o pratinho da família, dos pais, das irmãs. A gente tem um pratinho da igreja, a gente tem um pratinho do ministério, a gente tem o pratinho da profissão, do trabalho, porque muitas mulheres também trabalham. Então, eu acho que a resposta é o equilíbrio de todos esses. Eu tô segurando o meu pratinho. Se eu vejo que o pratinho da minha vida com Deus começa a desandar, eu já não tô lendo a Bíblia, não tô orando, opa, não, eu tenho que cuidar para esse pratinho não cair. Se eu vejo que o do casamento também, eu venho e cuido para que ele não caia também. Então, é uma questão de equilíbrio, saber escolher prioridade, né, como deve ser prioridade, e colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Saber dizer não é importante, porque senão você vai virar aquele equilibrista que uma hora cai tudo. Cai de cansaço. Então, exato, porque você não aguenta, vem um esgotamento. Então você precisa ter essa sabedoria de dizer para quem eu posso dizer sim, para que proposta eu preciso dizer não. E eu entendo que o próprio Espírito Santo, ele vai te dando essas coordenadas, Sim. né? Agora levanta mais o prato aqui, agora Isso. pode acalmar do outro lado. Nem Isso. sempre é um equilíbrio igual. Isso. Não é uma fórmula para Não. sempre, né? Não. Tem momentos que ele quer que você expanda o ministério, tem momentos que ele quer que você fique mais quietinha Muito na sua bom. casa. E é ele, se não tiver ele, a gente acha que já sabe equilibrar tudo. É verdade, E daí Karina. aquela fórmula que dava certo já não dá mais. Já não dá mais. Você Não é? falou algo muito importante. A gente vive estações. Ele é o regente. o regente. É verdade, ele é o regente. Nós vivemos estações, é como você falou, tem momentos que a gente tá ali. Eu passei por várias estações da minha vida. Teve um momento em que, como eu falei pra você, de alguma forma, Deus soprou e eu amava viajar, eu amo sair, pregar o evangelho. Sempre foi uma coisa que me deu muito prazer e eu fiz isso. Foi uma estação muito boa na minha vida. Hoje eu tô numa estação mais... viajando menos, se eu posso dizer, porque tô morando aqui agora, mas é uma estação tão gostosa também. Então, assim, em todas elas você consegue encontrar o equilíbrio, sabendo que em algumas como você vai dizer, a balança vai pender um pouquinho mais, e o equilíbrio está em mantê-las todas aqui, sabe? Não deixar cair. E eu acho que talvez o caminho, o segredo, se existe um segredo, pra mim, é planejamento e organização. Eu sou uma pessoa muito pragmática, muito planejada. Então, no domingo... Você é cheia das listinhas. Eu sou. Você me conhece. Olha, a Thalita é do tipo... Eu falo, Thalita, você tem um restaurante pra me indicar? Olha, eu vou te passar uma lista. Restaurante japonês, tal. Restaurante italiano, tal. Restaurante não sei o que, tal. Eu falo, então eu tô organizando minha casa, eu precisava comprar. Você quer comprar o quê? Para organizadores? Tal lugar. Para móveis mais assim? Tal lugar. Para roupas de cama? Tal lugar. Eu falo, gente, o que é isso? Eu nunca vi uma coisa dessas. Eu sou bem organizada. Uau! Você lembra quando a gente viajou, você falou, Thalita, e a gente vai ficar onde? Eu falei, tal e tal hotel, tem esse aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. A minha vida é uma planilha. É uma planilha. Eu acho que eu consigo dar conta por causa disso, porque eu sou muito antecipada, organizada. Então, talvez você pergunte... Porque às vezes você me pergunta, Thalita, eu tô com vontade de comer, eu faço o quê? Porque eu sou assim, eu fui num lugar, eu gostei, eu tenho uma aba no meu bloco de notas que eu já coloco o nome. Eu falo, se alguém um dia quiser um lugar bom e uma indicação, eu tenho um nome pra dar, entende? Então, uma pessoa fez um serviço na minha casa, um bom encanador, eu gostei, daqui a 2 anos eu nem lembro o nome dele, mas eu vou lá numa aba, eu coloco encanador, eu tenho lá no meu bloco de notas. Então, assim, no domingo eu organizo toda a minha semana. Antes do ano vir, eu já tenho toda a programação do ano. O que eu vou fazer de lançamento de livro? Qual vai ser o meu livro? Eu me preparo com muita antecedência. A data da minha conferência, os dias que eu vou liberar para ministrar fora, os dias que eu vou ficar em casa. Então, minha vida é programada. Mas, aí tem um segredo pro pessoal que às vezes fala, mas eu também faço esse monte de lista, mas eu fico estressada. Você falou os dias que eu vou ficar em casa, até isso você programa. Porque eu percebi que eu estava enlouquecendo no dia que eu achei que a minha lista estava ótima, estava tudo lá, mas não tinha espaço para ficar em casa, espaço para não fazer nada, espaço para caso surja um imprevisto.
Então a Isso. gente acha às vezes que tá tão organizadinha e não coloca, como você falou, citou, isso é Por exemplo, sabedoria. eu pego meu planner, por exemplo, antes do ano vir, eu travo todas as datas importantes pra mim. Eu já travo todas. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário da minha mãe, aniversário de todos os meus irmãos, aniversário das pessoas que eu amo, que eu quero estar presente com essa pessoa nesse dia. Então, todas essas datas são travadas na minha agenda. Pode vir o maior convite de todos, eu não vou, porque eu já travei essas datas. Eu também travei as datas que eu quero ter o dia da família, porque toda segunda-feira é a folga mundial dos pastores, né? Então, na segunda-feira é o dia que eu saio com o meu esposo, com as minhas filhas, à noite, a gente tem um momento, a gente passeia num parque, a gente toma um picolé na rua, um sorvete. Então, assim, porque se você não fizer isso... A correria, a demanda, o que as pessoas te sugam, elas querem você. Uma hora você vai dizendo assim, em momentos eu também já disse sim para muitas pessoas que eu olho para trás e digo, ai, não era para eu ter dito. Fiquei com vergonha de dizer não e agora eu me prejudiquei porque eu tô super cansada. Por mais organizada que eu seja, eu já falhei nisso, com certeza. Mas aprendi, né? Sim. Então hoje eu sou muito mais criteriosa. Eu me lembro de uma experiência engraçada, posso compartilhar? Pode. Que foi uma experiência que me marcou também. Era o Dia das Crianças, ia ser Dia das Crianças, e Dia das Crianças é uma dessas datas travadas pra mim, porque eu tenho filhos, e pode parecer uma besteira, é Dia das Crianças, fazendo o aniversário das crianças, mas pra mim é importante, é uma data porque pra eles então pra mim também é. E aí eu me lembro que há alguns anos atrás, eu recebi uma ligação, e era o pastor Silas Malafaia. Gente, era muito engraçado, porque eu só via aquela pessoa na televisão, né, não conheço e tal. Falei, meu Deus! E na verdade era um convite dele, da esposa dele tão querida, a pastora Elisete, para pregar numa conferência de mulheres da igreja dele. E eu tava no começo, assim, do meio pro ministério, então assim, pra mim aquilo, meu Deus, que coisa incrível e tal. E aí quando ela me falou a data, era o Dia das Crianças. E eu falei, como que eu vou dizer pra ela que eu não posso ir na igreja dela, numa conferência gigante para 8.000 mulheres... Porque é o Dia das Crianças. Ela vai achar que é uma besteira, porque se ainda fosse um dia importante, o meu aniversário é uma coisa, mas um Dia das Crianças. E aí eu disse, mas eu vou falar, porque eu não posso negociar aquilo que pra mim é importante. Sim. E aí eu mandei a mensagem, eu falei, pastora, eu me sinto tão honrada, eu realmente, de fato, me sinto honrada. Eu sou uma pessoa jovem e tudo, então ele tem história, enfim, independente do que as pessoas pensem ou vejam ou não conheçam, poxa, eu admiro. Então eu falei, eu me sinto honrada desse convite, de estar diante de 8.000 mulheres e poder ministrar a palavra, para mim é uma honra. Eu queria muito estar com a senhora, eu tô até um pouco sem jeito de lhe dizer, mas eu não posso, porque é o Dia das Crianças. E as minhas filhas são crianças. E aí, gente, eu recebi uma resposta tão gentil, olha que... tão educada. Eu recebi tanta empatia, porque ela poderia ter dito, tá bom, ok. Outro dia, outra vez, a gente convida novamente, e ter pensado outra coisa. E ela disse, Thalita, você está certíssima. Pode parecer uma besteira o Dia das Crianças, mas para você que é mãe, não é, eu entendo. Na verdade, eu admiro porque você disse não para mim. E aí ela fez assim, e se for no dia posterior, que era um domingo, dia 13, você viria, eu estico a conferência para ter mais um dia e você pregar na nossa igreja no domingo, que eu queria que você pregasse, já que... Aí não, no domingo eu vou passar o Dia das Crianças com minhas filhas e no domingo eu vou. E eu preguei lá no domingo e aquilo me marcou. Olha. Como que vale a pena não negociar. E falar a verdade, você falar viu? a verdade. Talvez se você falasse, não vai dar... Não abriria o outro dia, não teria a oportunidade de você realizar. Eu fui sincera. E ao mesmo tempo não negociei aquilo que para muitos poderia ser uma besteira, mas que para mim era importante. Então eu fiquei feliz no Dia das Crianças brincando com as minhas filhas e foi uma experiência linda também pregar lá no domingo. Quais outros sonhos que você realizou ou algo assim que te marcou no ministério, que às vezes nem era o teu sonho, que Deus te surpreendeu? Ai, gente, Deus me surpreendeu tanto, Ele me deu muito além do que eu pedi, do que eu sonhei. Eu vivi tantas experiências do favor e da bondade de Deus, mas eu acho que na minha vida ministerial, talvez outra pessoa dissesse que foi um livro, né, o meu primeiro livro, e como Deus fez, e foi a visibilidade, mas para mim não. Para mim o que mais me marcou foi a compra do terreno da minha igreja.
Porque durante muitos anos, mais precisamente 16 anos, nós éramos de uma igreja muito pequena. Era a terceira igreja batista em Maranguapium, antes de ser Igreja do Amor, porque esse número era muito grande. E a comunidade já chamava a gente de Igreja do Amor. Não fomos nós que demos esse nome. Né? Nós éramos uma igreja tão amorosa. A gente tinha o que a gente tem até hoje, que é Blitz do Amor. Na hora do visitante, a gente ia, abraçava as pessoas e cumprimentava. E é um perfil da gente do nordestino, né? Eu sou muito do toque, de abraçar, de beijar, de dizer te amo. Meu marido, mais ainda, que ele é super amoroso. Então, as pessoas conheciam a gente como Igreja do Amor. Só que a gente sofreu muito. A gente passou por 6 lugares diferentes. Era um bairro muito carente, assim, muito à margem, num estado realmente de vulnerabilidade. Então, até achar um lugar ali dentro, mesmo que a gente tivesse condições, a gente não tinha. É assim, um milagre. Nossa primeira bateria, Karina, era uma caixa de papelão com uma panela cheia de talheres em cima, que um irmão da igreja chegou e disse assim, pastor, eu tenho uma bateria. Sério. Ele disse, eu tenho uma bateria. No primeiro ano da igreja, Arthur falou, você tem uma bateria, coisa boa, porque a gente só tem um violão e uma caixa de som. E bateria é um instrumento caro, né? Ele pode trazer a bateria. Gente, quando o irmão trouxe, até hoje ele tá com a gente, irmão Gildo, o nome dele, funcionário da igreja, inclusive. Já se aposentou. Ele ficou tantos anos com a gente que ele era funcionário da igreja, se aposentou esses dias. Irmão Gildo. Um abraço pra você, irmão Gildo. E aí, irmão Gildo trouxe uma caixa de papelão, era uma caixa de televisão assim, uma panela, vários garfos. Ele fez um buraco no meio, colocou um microfone, uma baqueta e começou. E o pior, Karina, que você fechava o olho. Parecia uma bateria. E Arthur olhou para aquela caixa de papelão e fez. E agora, eu vou fazer o quê? Eu não podia mandar embora ele, né, com aquela bateria, né? Pra ele era uma bateria, Arthur. Então pode colocar no altar, a gente vai tocar com essa bateria. Nós passamos mais de 1 ano, acho que 2 anos, com aquela bateria de caixa de papelão, porque literalmente era um lugar realmente que precisava muito. Meio que a igreja era quase que sustentada por a gente. Nós trabalhávamos, eu e Arthur, éramos voluntários na igreja, na época, e, enfim... então foi no meio de muita escassez que a gente começou o ministério, escassez de pessoas e escassez de recursos. Só que a gente tinha um sonho muito grande de construir um lugar que pudesse abrigar as pessoas que estavam vindo, que estavam sendo salvas. A gente estava vivendo realmente um grande avivamento, eram muitas vidas sendo salvas todos os domingos. E assim, teve culto que a gente fez 6 cultos num domingo, assim, entrava, saía, porque já não comportava mais. A gente foi pra quadra de uma escola pública e ficamos na quadra da escola pública. Depois que tiraram a gente da quadra da escola pública, a gente foi pra uma associação de moradores a céu aberto. Se chovesse, todo mundo levava chuva. Cara, é uma história incrível, a história da nossa igreja, uma história de muita superação. E aí, quando a gente foi comprar o terreno da igreja, assim, era um terreno na principal avenida da cidade. O Walmart, né, o supermercado grande da época, tinha comprado o terreno da frente. Então era um lote de 20 mil metros quadrados na principal avenida. Era muito caro. Então, assim, era uma loucura, era um milagre pra gente ir pra lá e poder construir uma igreja de fato, do jeito que a gente queria, bonita, cheirosa, arrumada, com todos os nossos projetos sociais, com um campo de futebol. A gente precisava de um lugar grande. E o rapaz, o dono do terreno, quando Arthur tinha ido procurar ele, disse assim, você é um sonhador. Sonho mais baixo, você não tem condições de comprar o meu terreno, que nem era esse, era um outro menor ainda. E de fato a gente não tinha, né? Mas a gente foi pra casa assim, agora é que Deus vai fazer, porque quando a gente não pode mesmo, é que Deus entra e faz. E aí, 2 anos depois, nós conseguimos, a gente já juntava há muito tempo, a gente já fazia tudo que a gente podia, nós conseguimos, por um milagre assim, ir comprando aquele terreno, gleba por gleba, gleba por gleba. O que é gleba? Gleba é uma parte, uma faixa do terreno, desculpa, é um termo jurídico, de quando você vai comprando e vai... E a gente foi comprando e nós vendíamos água mineral no sinal para arrecadar recursos. Então, assim, foi uma história muito bonita. E quando a gente conseguiu o que era aparentemente e humanamente impossível, a gente fez uma marcha, uma caminhada da antiga igreja pequenininha até o lugar onde Deus nos deu, no dia da inauguração, dia 5 de agosto, nunca vou esquecer. A gente tinha construído um templo
bem grande, que comportava todo mundo. E ali, para mim, foi o dia mais marcante da minha vida ministerial. Porque ali foi Deus dizendo assim, eu faço, independente das circunstâncias adversas. Tudo pode dizer não, sou eu que tenho a última palavra. Você pode não ter recursos, sou eu que dou recursos. Você não pode ter pessoas, eu envio pessoas. O coração do homem pode estar endurecido, sou eu que quebranto o coração do homem. E entrar ali naquele lugar e na minha igreja foram promessas cumpridas, foi ver a bondade, a misericórdia do Senhor na minha vida, na vida da gente, da nossa igreja, de cada ovelha que participou. E hoje, quem chega na nossa igreja, de fato, vê esse milagre, porque o lugar onde que nós estamos e como é a nossa igreja, você fala, como é possível isso nesse lugar, sabe? Nós construímos uma casa de oração bem no alto, assim, foi a primeira coisa que a gente construiu antes de construirmos a igreja. E hoje nossa igreja, assim, é enorme, assim, cabe 2.000 pessoas, nós temos vagas para 600 carros, nós temos um prédio enorme só com os nossos projetos sociais, nós temos consultório odontológico móvel, a gente atende crianças em vulnerabilidade social, famílias, são mais de 300 famílias atendidas todos os meses com o Mercado Solidário, que é um projeto social que a gente tem judô para crianças, 100% gratuitos. 100% gratuito. A gente não somente dá o esporte, a gente tem a farda, a gente dá o kimono, balé para as meninas, futsal para os meninos. Tudo a gente tá isso tudo lá? isso. A gente tá agora com um desafio, porque o único que não consegue ser dentro do campus da igreja é o futsal, porque a gente ainda não tem uma quadra de futsal, mas nós queremos construir, ainda esse é o próximo projeto nosso, com fé em Deus, mas tudo isso no prédio da igreja, né? O prédio anexo do social. Então tem balé, tem futsal, tem judô, tem aulas para idosos, né, terapia ocupacional para senhorinhas que já estavam em depressão, que não tem o que fazer, então elas têm cursos de crochê, de corte, costura. A gente tem alfabetização de adultos. Nossa, tem coisa. muitos idosos lá que não sabem ler, nunca aprenderam, então a gente ensina a ler. Nós temos o Mercado Solidário, nós temos um projeto chamado Gestando Amor, de acompanhamento só de mulheres com gravidez indesejada. A gente acompanha a gestação delas, a gente dá um enxoval depois de um curso que elas fazem com a gente ensina a amar o bebê, cuidar. A gente tem assistência psicológica para crianças e mães atípicas, crianças com autismo. Nós temos um jurídico também, uma advogada que voluntariamente também ajuda para que as mães consigam um benefício. Meu Deus, a gente tem muitos projetos, tudo nesse lugar, nesse terreno gigante, nesse campus que o Senhor nos deu. Então, para mim, ele é um marco na minha história. E foi tudo elaborado de uma vez, todas essas aulas? Como que foi? Assim, quando a gente tiver, vai ter isso, vocês planejaram tudo antes? Ou foram surgindo as demandas, as necessidades? Na verdade, foi uma mistura dos dois. Iam surgindo as demandas, as necessidades, e a gente ia tentando fazer o que tinha, porque a igreja é isso, né? A gente vai tentando ajudar como pode. E ao mesmo tempo para tudo isso tem que ter os funcionários, tem que ter ou quem é voluntário, ou os outros que são pagos. E aí teve essa demanda que a gente foi fazendo da nossa maneira assim muito pequena, e aí depois a gente sonhou com um projeto maior de construir um prédio para que a gente tivesse mesmo a sala do balé com barra, para que a gente tivesse um mercado solidário embaixo, as salas para o médico, para atendimento médico, psicológico. Então aí eu fiz um projeto chamado Segredo das Mulheres de Influência, fiz uma conferência bem grande de mulheres em São Paulo, e doamos 100% da renda dessa conferência para a construção desse prédio. E não somente dessa, há 10 anos eu tenho uma conferência de mulheres que se chama Conferência Identidade. E eu faço essa conferência todos os anos no mês de agosto, e desde a primeira edição, toda a renda da conferência, né, o que sobra do lucro, né, porque a gente tem os gastos, né, ali com os preletores, as passagens e tudo que envolve, a estrutura, tudo. E o que sobra, né? O que sobra não, o que lucra, se eu posso assim dizer, o que a gente consegue pegar de máximo, né? Porque nós economizamos o máximo para ficar bastante recurso. Eu já doava para o social desde aquela época, há 10 anos. Então, nesses últimos anos, o começo era para manter os projetos da conferência. E depois foi para construir, e hoje o que mantém o projeto social é a minha conferência todos os anos que eu faço e a doação de alguns royalties dos livros,
que a gente também destina, e o trabalho voluntário de muitas pessoas, que vai lá, que se doa, que trabalha, porque eu gosto de assim, eu encabeço o projeto, eu dou minha força, minha voz, minha influência talvez, minha visibilidade e a minha conferência, mas tem muita gente por trás fazendo a coisa acontecer, né? É o psicólogo que atende, é a professora do balé. Então, não é uma coisa minha, é uma coisa de todos nós. Sim. E das pessoas que apoiam, porque nós temos padrinhas e madrinhos do projeto que adotam uma criança. E enfim, somos todos nós juntos fazendo o bem, fazendo o melhor com que a gente pode. E aí hoje, assim, tá tudo mais organizado, mas a gente já tinha sonhado, a gente já tinha feito o projeto, um dia a gente vai ter isso. A gente tem outros que a gente vai alcançar. Esse livro, por exemplo, ele é parte do projeto, a gente doa ele nos hospitais de câncer, para mulheres em tratamento, mulheres que fizeram mastectomia, porque ele é um livro que fala do sofrimento. Então, quando eu vendo eu pego um e dou para mulheres que também estão passando por desafios, mães em UTIs pediátricas, porque eu também passei por isso. Então, eu passei tanto pela UTI pediátrica com a minha filha, quanto pelo câncer com o meu padrasto. Então, de alguma forma, a gente vai usando a dor para ajudar, para crescer. Para você se colocar no lugar do outro. Mas minha igreja é especial, minha igreja é linda, minhas ovelhas, elas fazem um trabalho incrível. Todo mundo que trabalha no Instituto de Identidade, todo mundo se doa. Eu acho que vale a pena conhecer o projeto, é lindo, muito especial. E vocês têm esta, né, sede onde tem o instituto e tudo mais, mas tem mais quantas igrejas hoje em dia do amor? Temos 11 campos, né, espalhados em alguns estados. Como que foi surgindo, como foi a escolha dos lugares, como que nasceram essas outras? Olha, isso é muito legal a tua pergunta, porque a nossa igreja é muito ética, a gente não chega num bairro, numa cidade, vamos abrir agora uma igreja do amor, porque de alguma forma a gente tem um nome, e aí vem um bocado de gente, não. Porque senão poderíamos. Poderíamos, e tivemos muitos convites para isso, mas não fizemos. Nossa igreja nasce de uma maneira muito orgânica, muito saudável, à medida que em um outro lugar, por exemplo, alguém que já era da igreja do amor, que era membro, que era líder de célula, ele se muda, então ele não se adapta, ele quer a igreja do amor, então ele abre a célula dele, então ele vai, começa com uma célula, a célula multiplica, se torna 2, então a gente tem um quórum para, depois de 8 células, aí a gente já começa a fazer um culto por mês no domingo com aquelas pessoas, presencial, e 3 online no campus online. E aí depois que vai crescendo, quando tem um grupo maior de pessoas, aí a gente abre um campus e envia um pastor para cuidar daquelas pessoas. Então, não é que a gente escolhe a cidade, é a cidade que nos escolhe. Sim. Então, por exemplo, aqui em Orlando foi assim, foram algumas pessoas que eram da nossa igreja, que se mudaram, abriram uma célula, a célula foi crescendo e multiplicou, e aí... Ele falou, vocês precisam vir. E nos outras cidades também. Foi assim, Deus foi movendo, e é assim que vai. Nós temos mais de 40 expansões hoje, eu acho. Acho que deve ser uns... nem sei mais todos os números, porque é tanta coisa, mas acho que tem 47. Eu sei que temos células em Portugal, na Espanha, em outros estados do Brasil. Enfim, é assim que vai nascendo uma igreja. E aí aquelas pessoas que estão com a gente há bastante tempo, líderes, antigos com a gente que tem chamado ministerial, aí pouco a pouco eles vão se tornando pastores e nós vamos enviando eles para as nações, para as cidades. E assim a gente vai, discipulando, treinando, preparando e enviando. E às vezes até vindo, né? Que terminou que eu vim também. Por que você escolheu vir? É claro que você viaja, está presente em todos e está dando conta de tudo. E tudo tem expandido, continua fazendo. Qual foi a tua motivação maior para estar aqui nos Estados Unidos? Olha, na verdade, antes da pandemia, nós tínhamos um projeto como família de tirar um ano sabático, de tirar um ano de descanso, para que as crianças pudessem ter a experiência de morar fora ainda pequenas e aprendessem o inglês. Arthur, quando era jovem, com 17 anos, ele morou aqui, ele fez o high school, então ele estudou na escola, ele ia fazer a faculdade aqui nos Estados Unidos, ele morou por um tempo aqui, mas ele sentiu muito forte o chamado de voltar, ele não quis ficar. Diferente, a família dele, o pai dele, inclusive, incentivou, não fica, faz a faculdade aí. Mas ele foi para um encontro de jovens e num congresso Deus chamou ele e disse assim, eu quero ver você servindo ao Senhor lá no Brasil, volte. Ele já tinha ido na faculdade, já estava tudo certo, programado, já preparado para fazer matrícula. E aí ele abdicou
desse sonho de continuar aqui e voltou pro Brasil. Pra te conhecer, né? Pra me conhecer, Karina, era claro! esse o propósito. E ele fala isso, ele brinca. Ele fala, se você tinha que voltar pra me conhecer. Foi. E foi literalmente, me conheceu, nos apaixonamos, casamos. Toda aquela história cinematográfica, apoteótica que eu gosto de dizer. E aí ele se tornou seminarista, Deus nos enviou, literalmente como missionários para Paulista em Maranguapium, que é uma cidade longe de onde nós morávamos, porque nossa igreja começou em um lugar bem afastado, a gente nunca nem ouviu falar. E aí ficamos lá durante esses 20 anos. E aí, nesse período que a igreja estava sólida, firme, grande, tudo bem, perfeito, eu disse, Arthur, então vamos passar esse tempo de descanso, porque é muito puxado, a gente nunca tinha tirado um tempo assim, né? Eram 20 anos ininterruptos ali. E para as meninas também aprenderem rápido o inglês. Só que aí veio a pandemia. Aí na pandemia ficou todo mundo trancado dentro de casa, né? Então a gente não pôde viajar. Então nós iríamos viajar bem antes. Então a gente não pôde viajar e a gente entendeu que não deveria fazer isso depois da pandemia, porque a igreja estava fragilizada. Muitas pessoas tinham perdido muitos parentes. Tudo de alguma forma estava mexido, mais frágil. Então nós ficamos ali depois da pandemia mais quase 2 anos na igreja local, até que a gente iria vir para cá. E como nós já tínhamos células aqui e estava crescendo muito, Arthur disse assim, não, chegou a hora acho que de enviarmos um pastor para os Estados Unidos, para eles cuidarem da igreja lá. Mas da nossa equipe pastoral, nós só tínhamos 3 opções assim que tinham visto assim, que davam para vir para cá. Um era o meu irmão, que é pastor também, mas ele tinha acabado de assumir uma igreja que estava em crescente, sabe? Um outro pastor que também tinha assumido uma igreja nova, se nós tirássemos a igreja ia sofrer, porque estava no começo. E um outro pastor também da nossa equipe, que a gente pensou que também tinha visto, mas ele é médico, então não dava, ele é cirurgião, não dava para ele deixar a carreira, porque ele é bivocacionado. E a gente ficou pensando, então quem mais tem visto? A gente. E aí a gente disse assim, então já que a gente já ia passar um ano de descanso, a gente vai... funda a igreja e treina as pessoas e fica por um tempo lá. E foi assim que a gente veio. A gente veio, as meninas estudarem, a gente fundar a igreja e estruturar, e estamos nesse processo aí, 2 anos e meio mais ou menos aqui, com a Igreja do Amor no Campus Orlando, e a igreja está crescendo, linda, viva. Com sede nova. Com a sede nova, graças a Deus, você já foi lá ver a gente. Então assim, graças a Deus. E a gente vai sempre ao Brasil, então a gente fica lá e cá. Não é tão difícil porque a gente tem um voo. Na verdade, no Brasil ainda era mais complicado. Às vezes, quando eu ia de Recife para Manaus, eu demorava mais do que ir daqui para lá. Claro que tem um custo maior, então a gente não faz com tanta frequência. Então a gente separa de tempos em tempos, às vezes de 3 em 3 meses, às vezes de 2 em 2 meses. Eu aproveito também que vou fazer uma agenda, eu, Arthur. Então a gente visita, cuida de todos os campos. E é assim nossa vida. Glória a Deus. Literalmente em missões. O que você ainda sonha viver, Thalita? Que você pode compartilhar, que existem sonhos que é só entre você e Deus e a gente guarda, né? Que faz parte. Uau, que pergunta boa, assim. Eu acho que eu posso compartilhar... Meu maior sonho é sempre estar no centro da vontade de Deus. Não quero nunca sair desse lugar. Então eu quero chegar na minha velhice, como diz as escrituras, ditosa em dia, sabe? Cumprindo o meu chamado. Mas se eu posso sonhar alguma coisa assim material, assim física, palpável, eu acho que ser vó, ver meus netos. Sara tá com 13 anos, eu não quero nem pensar nisso mais. Mas voa, já sinto falta de um bebezinho e eu não posso mais ter filhos. Eu falo, gente, daqui a uns talvez 7 anos, Sara vai estar com 20, se ela casar como eu, com 20, quem sabe eu não sou vovó daqui a uns... Talvez assim, ver minha família ali, minha casa cheia de criança. Nós somos de uma família grande, então acho que eu tenho esse sonho de encher minha casa de netos, de ser uma avó bem babona. Acho que se tivesse algo físico, seria isso. E se fosse alguma passagem da Bíblia onde você pudesse ter estado, qual passagem você gostaria de ter vivenciado? Gente, que pergunta maravilhosa! Eu tenho tantas pessoas que me inspiram em tantos momentos tão especiais que eu podia citar. Deixa eu pensar para eu não ser leviana e achar o que de fato me representa.
Eu acho que todos os personagens da Bíblia são muito especiais, mas eu gostaria de estar com Jesus, claro. Acho que talvez ver de perto os seus ensinamentos, talvez presenciar os milagres, a multiplicação dos pães e dos peixes, ou quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou e ele liberou cura. Em algum momento em que Jesus esteve no seu ministério tocando pessoas, curando, restaurando, ensinando. Se eu pudesse estar, eu estaria com ele. Muito boa, ninguém nunca me fez essa pergunta, eu nunca pensei nisso. Que coisa boa. E eu quero mostrar mais um livro. Thalita, esse aqui é o último. Esse não é o último, teve um outro. Porque, olha, aonde sai tanto livro? Thalita? Que horas que você escreve? É de madrugada? Ou você fala, esse mês é um mês que eu vou tirar para escrever? Como que funciona? Na verdade, eu lanço pelo menos um livro no ano. Então é um livro por ano. Eu me preparo e escrevo aquele livro e sempre lanço ele em agosto, na minha conferência de mulheres, na conferência Identidade. Então a cada ano eu lanço um. Esse livro foi um ano, esse foi um outro. Mas às vezes em algum ano eu consigo lançar um outro. Porque tem os infantis. Os infantis, que levam bem menos tempo. Aqueles livros de bolso que eu tenho também, que leva bem menos tempo, então eu consigo. Mas geralmente, assim, quando é um livro, assim, que eu preciso de mais tempo de dedicação para o estudo, aí é um ano mesmo de preparação para a escrita. Os meus livros nascem do que eu já escrevo normalmente, dos sermões. Então, quando eu vou preparar uma pregação, um sermão, eu escrevo bastante. E aí termina que eu vou condensando aquilo em conteúdos e transformo em livros, né? Adapto a escrita para livros e se transforma nos meus livros. Esse aqui é um devocional chamado Não Fique Sem. São 100 devocionais sobre identidade, que é um tema muito forte para mim. No meu ministério eu tenho uma tríade que é identidade, superação e liderança feminina. São 3 temas que eu amo falar, apesar de pregar sobre muitas coisas. Mas talvez identidade seja o que eu mais fale. Então eu escrevi vários livros e agora eu escrevi esse devocional, né? Na verdade esse devocional foi no ano passado, nem me lembro mais. E eles são 100 dias. Ele é muito especial porque eu falo que se depois de 100 dias você passar 100 dias fazendo um devocional só sobre identidade, você não ser curada, transformada nessa, já não sei mais o que eu posso fazer por você. Porque devocional geralmente, cada dia é uma mensagem aleatória, diferente. E eu abracei esse desafio. É muito difícil escrever um devocional só sobre um assunto. Então você tem que escrever 100 vezes só sobre aquilo. De várias formas diferentes. Tocando em outros pontos, mas... E aí esse devocional são 100 devocionais sobre identidade e é muito especial. E eu falo, não fique sem, porque são 100, e não fique sem fazer o seu devocional, sem sua vida com Deus. Você tem um livro preferido seu? Dos teus? Tenho. Eu brinco que o pessoal da editora diz que eu não posso falar. Eu falo, mas foi eu que escrevi. Porque falam que vão querer só esse, né? Pois é, foi eu que escrevi. Eu acho que eu tenho 2, se eu pudesse falar. O número 1 é o Com Deus Você Vai Dar Conta, porque foi o que me deu mais trabalho, se eu posso assim dizer, que eu me dediquei mais, eu estudei muito sobre a vida de Paulo, tem minha história também, então para mim carrega uma coisa muito forte, de ajudar pessoas em sofrimento, que é uma missão para mim, de levantar, de tirar desse lugar, né, de só choro. E tem também o Deixe-me Apresentar Você, que esse é o mais vendido de todos, né? Já passamos aí de muitas cópias, assim, acho que pelo menos 700 mil cópias, até preciso rever como tá só ele. E ele foi o maior, assim, o livro que mais pulverizou, porque ele é um livro sobre identidade, se chama Deixe-me Apresentar Você, Descubra Sua Verdadeira Identidade. Acho que tem 6 anos que eu lancei ele. E são 7 capítulos, cada capítulo é um estudo de um personagem bíblico diferente, todos sobre o aspecto da identidade. O que você precisa saber sobre quem você é para você alcançar o máximo do seu potencial. Então ele é um livro que te impulsiona, que te encoraja. É aquela coisa assim, eu vou parar de olhar para mim dessa maneira, eu vou olhar para mim aos olhos de Deus. Como uma obra, uma criação do Senhor, como diz o Salmo 139, o Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe, como um tecelão, assim, fio a fio, ele fez cada característica, cada membro do nosso corpo para um propósito. Então, nós fomos criados assim de maneira assombrosamente maravilhosa, e é isso que eu falo no livro, se veja como Deus te vê.
Alcance os lugares que Deus quer que você alcance. Então esse livro alcançou milhares de mulheres, ele impactou muitas pessoas e ele é um marco para mim. Eu não sei nem se eu posso dar esse spoiler, não sei nem quando vai sair esse podcast, eu nunca falei isso, mas nós estamos trabalhando na continuação desse livro e nós vamos ter o Deixe-me Apresentar Você 2, e a cada ano Deus colocou isso no meu coração, de lançar um Deixe-me novo, porque esse livro foi tão bom, ele abençoou tanto, que eu pensei, gente, ele não pode ficar aqui. Tem que ter mais 7 personagens no próximo, e mais 7 no 3, e mais 7. E assim, é uma compartilhar. maneira linda de conhecendo as escrituras ainda por cima, né? Porque eu amo o sermão expositivo, expor o texto, a história bíblica. Então, assim, vai nascer esse novo projeto. Parabéns. Então, acho que são esses 2 livros. O Deixe-me Apresentar Você e o Com Deus Você Vai Dar Conta. E Thalita, agora uma pergunta assim, você é conhecida pela sua autenticidade, pela sua alegria, o teu jeito que cativa as pessoas na hora de ministrar a palavra, mas fica difícil tentar enxergar como você é nos momentos de tristeza, dá essa sensação que não há tristeza. Sim. Como que você lida? Como que é? Você não deixa transparecer ou você simplesmente sabe lidar tão bem que dura por pouco tempo? Como você trabalha isso na sua vida? Uau! Na verdade, ali nas redes sociais, a gente tem um relance de quem nós somos, né? Ali é um fragmento. E eu uso minhas redes sociais para pregar a palavra. Então, se você entrar no meu feed, tudo que você vai ver são cortes de pregações. Vários trechos de 1 minuto de uma pregação, ou talvez um post, um carrossel de encorajamento. É sempre palavra, às vezes uma vez ou outra eu coloco uma foto da minha família. Não, mas até que você coloca bastante coisa para humanizar. Quem acompanha nas redes sociais tem um pouco disso, de ver você, gente, eu tô assim, tô assado. Talvez mais nos stories. Mas eu sempre, eu gosto de mostrar a minha vulnerabilidade para as pessoas. Não gosto de me expor, porque eu acredito que quando você está vivendo um drama, não necessariamente você precisa expor ali na rede social, porque eu acho que nem todas as pessoas estão preparadas para lidar, e eu acho que cada E acaba nem edificando a vida da outra pessoa por nada. Então, mas assim, eu exponho a minha vulnerabilidade e mostro que eu sou ser humano como qualquer outra pessoa. Não somente na rede social, mas nas minhas pregações. Eu brinco muito sobre isso, sobre minhas falhas, sobre o meu jeito. Comparo o meu jeito de ser acelerado em 1000% diferente do meu marido. Compartilho questões das minhas filhas. Eu conto as histórias engraçadas delas, né? Eu choro também em alguns momentos. Quem assiste minhas pregações vai ver que em muitas delas eu compartilho minhas dores profundas. Eu choro em muitos momentos, eu rio, eu dou gargalhada. A Ana, uma vez, ela falou uma coisa sobre mim que me marcou. Ela até escreveu isso num endosso de um livro. Ela fez: ouvindo Thalita, a gente chora e ri na mesma medida, no mesmo sermão. Porque tem hora que eu conto uma coisa triste, tem choro, e tem hora que eu dou uma piada assim que é de mim, que todo mundo cai na gargalhada. Mas eu expresso essa minha vulnerabilidade da minha forma. Por exemplo, eu sempre apareço nos meus stories descabelada. Quando eu apareço na igreja pra pregar, se eu tiver maquiada, a pessoa faz: nossa, você é bonita. Falei, gente, eu apareço tão doida nos stories que o povo estranha quando eu tô maquiada. Porque eu mostro que a vida real é assim, que a gente não tá com o cabelo. Hoje eu fiz o cabelo pra vir aqui gravar. No outro, o seu, eu tava bem pálida, porque não deu tempo. Mas eu mostro isso. Então, por exemplo, quando eu vim pra cá, pros Estados Unidos, foi difícil, eu chorei. As meninas se abraçavam com o porteiro da escola. Eu mostrei o momento delas, o meu momento. E eu sempre deixei claro, eu acho que faz parte. Mas você, quando você tá na tua intimidade, você se permite aquele sofrimento, você identifica, fala, isso aqui não é para durar muito, você logo se resgata desse lugar. Eu me resgato com mais facilidade, talvez, do que outras pessoas. Posso ver isso como algo do meu temperamento. Isso é bom. Do meu temperamento, algo de mim. Eu sou tão pra cima, positiva e tudo, e eu realmente tenho momentos assim, mas eu tento fazer isso, como Davi, né? Ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. E não teve ninguém para reanimar ele, disse, então eu vou me reanimar em Deus. Então tem momentos assim que a gente tem que se reanimar, porque
Afinal, a gente tem a vida, tem a família, tem os filhos, enfim. Mas E não é mascarar o sofrimento, Não, mas é jamais. justamente é não achar que ali é o teu lugar de... Mas eu já vivi momentos que eu demorei um pouco para esse resgate do céu, do alto. Esse resgate de Deus em que eu colaborei no processo, né? Porque o resgate é sempre do Senhor. Até consertar para não ter nenhuma falha, né, na minha fala. Deus nos resgata e a gente colabora com Deus nesse resgate. Mas já tiveram momentos e eu entendo a importância disso. Por exemplo, quando a minha filha morreu, eu vivi o luto. Eu vivi realmente, intensamente. Eu me permiti chorar, eu me permiti não fazer nada, eu me permiti sentir a dor. Isso foi muito importante pra mim, sabe? Porque muitas pessoas querem ficar boas logo. E aí depois a conta vem de uma outra forma, lá na frente. Né? Então, a minha irmã, a minha família sempre me apoiou e minha irmã dizia, Thalita, sofre o que você tem de sofrer. Ela é psicóloga, ela disse assim, não tenta ficar boa por causa das pessoas, tem o seu tempo. E eu me lembro que eu passei por essa fase do luto, eu senti, eu sofri, eu emagreci bastante, eu realmente passei por aquele momento, eu desaguei meu sofrimento no Senhor, me derramei aos pés de Deus. E até para contar o meu testemunho, eu contei 8 anos depois, Karina. 8 anos depois. Então eu já tinha Sara e Laura, imagina, sabe? Porque eu não queria avançar processos na minha vida. Eu queria compartilhar quando aquilo fosse uma coisa maturada, uma coisa tratada pelo Espírito Santo. Eu queria falar não de um lugar de sofrimento, mas de um lugar de avanço, de superação. Então, quando eu venho compartilhar, é algo que eu vivi com Deus ali no secreto. Você entendeu a lição. Exato. Mas eu vivi, não somente na perda da minha filha, recentemente agora, quando eu vim para os Estados Unidos, foi um período difícil para mim, de transição, porque eu nunca tinha me mudado, eu estava ali há 20 e tantos anos na minha igreja, junto da minha família, eu sou muito família. Então, muitas vezes eu me via só, então eu tinha esses momentos. E vários momentos eu apareci na rede social. Ai, gente, que saudade da minha família. Eu chorava, eu postava fotos das minhas irmãs. E as pessoas, força, pastora, vai dar tudo certo. Então, eu acho importante a gente expor com sabedoria a nossa vulnerabilidade e mostrar que a gente é ser humano, que a gente sente saudade, que a gente tem tristezas, que a gente passa por aflições, que a gente sofre críticas, que a gente sofre perseguições e que a gente passa por tudo isso. Mas é diferente quando você tem Jesus. Eu gosto de dizer, até o enterro de quem tem Jesus é diferente. Você vai numa pessoa que morreu no luto, na casa do luto de uma pessoa que não tem Jesus, e eu já estive em alguns momentos desses, é um desespero total. E quem tem Jesus tem sofrimento, tem choro, tem a mesma dor, mas tem consolo também, entende? Então a maneira da gente de reagir ao sofrimento quando a gente tem Jesus é diferente, né? A gente tem uma base firme, sólida, em quem a gente pode descansar. Eu amo o texto de Provérbios 18:10 que diz assim, torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ele e encontra refúgio. Então, sendo justos, a gente tem refúgio. Ele é uma torre forte, né? Ele é uma torre segura que a gente pode confiar. Amém, amém. O que você gostaria de ver no mundo agora de diferente, Thalita? Uau! Talvez a primeira coisa que eu falasse fosse o valor da vida. Para mim é um tema muito sensível, o aborto. É um tema muito sensível, porque eu perdi uma filha, eu lutei muito pela vida. Eu pedi muito a Deus pela vida da minha filha, eu desejei com todas as minhas forças. Então, para mim, é algo assim inaceitável alguém lutar pela morte. Então, se eu pudesse mudar algo hoje, eu mudaria a mente de tantas pessoas que, infelizmente, enganadas por uma ideologia maligna, perversa, lutam por isso. E a gente vê aí mais de 45 milhões de bebês sendo mortos e de crianças que não tiveram o direito, né, de viver. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa assim no mundo, de uma forma geral, sem que seja que o evangelho chegue a todos, seria isso, o valor à vida, para que a gente não desperte a ira de Deus mais do que temos despertado, né, Karina? Porque a humanidade tem despertado mesmo a ira de Deus nos seus pecados. A gente está como nos tempos de Noé, né? Nos seus delitos, nas suas negligências.
E eu fico imaginando Deus no céu como não sente, né? Se a gente já sente aquela ira, se a gente já fica indignado com tanta loucura que a gente está vivendo no mundo, com tanta perversão, com tanto desamor, imagina o Criador de tudo, né? Então, acho que é isso. Eu gostaria primeiro de agradecer, agradecer você, a sua amizade, Sim. agradecer a tua disponibilidade nos caminhos do Senhor, agradecer a tua vida de dedicação a Cristo, ao Evangelho, a tua família e orar a Deus para que Ele continue te fortalecendo, te sustentando, mantendo essa chama acesa que alcança tantas vidas, tantas pessoas e transformam, e que você continue sendo um exemplo dessa mulher que, independente das circunstâncias, escolheu continuar, escolheu servir, escolheu ser fiel ao Senhor. Obrigada. Obrigada também, por estar minha amiga, te amo muito. E quero lhe pedir uma oração para quem nos ouviu. Amém. E dizer que conte com a gente. Sim, sempre. Você também, você sabe que é recíproca, é verdadeira. Te amo você, o Henrique, sua casa, sua mãe, seu pai, sua família. Amém. É o que você carrega, como Deus tem te levantado, como você é alguém que zela pelo chamado que o Senhor te deu, que é alguém firme. Amém. A gente vê em você um coração puro. Amém. A gente vê em você um amor genuíno pelo Senhor, pelas pessoas. Eu oro para que o Senhor alargue suas tendas, alargue sua influência, que o que Jesus fez na sua vida toque milhares de pessoas, não somente no Brasil, mas nas nações. Que cada sonho, cada propósito do coração de Deus para sua vida se cumpra. Que você permaneça guardada, protegida, blindada pelo Senhor. Que Ele te dê muita alegria, que Ele te dê muita paz, que Ele faça os seus dias deixarem um legado aqui na Terra. Viu? Amém. Te amo. Obrigada. Conta comigo. Vamos orar agora. Vamos orar. Essa é a melhor parte. Conversar é bom, mas conversar com quem acima de qualquer outra conversa é melhor ainda, né, Karina? Vamos orar. Amém. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada. Por esse tempo aqui, por cada conversa. Queremos te agradecer pela tua presença aqui nesse lugar. Nós queremos que esse podcast não é simplesmente um lugar de conversa, é um lugar de cura. É um lugar de transformação, é um lugar de levar a palavra para quem precisa, é um lugar de levar direção, propósito, restauração. Eu oro por cada pessoa que está nos assistindo agora, nesse momento, não importa onde quer que ela esteja, que aí onde ela está, ela seja alcançada pelo Senhor. Amém. Pai, eu oro por todos aqueles que nesse momento estão em sofrimento, estão passando por uma dor, um luto, uma perda, uma traição, um divórcio, uma enfermidade, uma angústia na alma, uma ansiedade, uma depressão. Eu oro, Pai, eu oro pela restauração que só o Senhor pode fazer. Eu oro que agora nesse momento ela seja invadida pela sua presença, aí onde ela está, que ela receba um abraço na sua alma, que ela sinta o cuidado, o amor, a bondosa mão do Senhor, que ela seja abraçada pela paternidade de Deus, o Pai que chega quando os outros vão embora, que ela seja abraçada pelo amor perfeito do Senhor, quando todos os outros nos negam amor. Tu és o amor perfeito, que ela seja abraçada por esse amor perfeito. Senhor, eu oro por cada pessoa agora que esteja enfermo, que ela seja abraçada pela cura. Que, Senhor, Tu és o Jeová Rafa, vai de encontro agora essa vida. Toca, faz o que o Senhor pode fazer, cura o corpo, cura a alma. Senhor, assim como o Senhor me curou de tantas dores, me ajudou a ressignificar e a superar tantas aflições, que faça isso que o Senhor fez na minha vida, na vida de tantas outras pessoas. O Senhor pode, nós acreditamos tudo a Deus, nós sabemos que o Senhor pode nos tirar do mais profundo abismo, num poço de lama e perdição. O Senhor pode nos arrancar de dores que a gente imagina que não consegue superar, que a gente olha para nós mesmos e pensa que não temos forças em nós mesmos. O Senhor pode fazer isso. Eu oro por pessoas agora que sejam arrancadas, que elas saiam de prisões, que elas saiam de sofrimentos, que elas saiam de dores, que elas encontrem, Senhor, a superação no Senhor.
que elas encontrem, Senhor, ensino, que elas sejam forjadas, mas que elas cheguem a um lugar de alegria, de paz, de testemunho, de contar as boas novas, de falar do que o Senhor fez. Pai, eu oro também, Senhor, por cada pessoa que está nos assistindo agora, que ainda não teve um encontro com o Senhor. Eu oro para que o Senhor se revele, para que o Senhor se mostre como Senhor e Salvador, que ela encontre em Ti, Jesus, o caminho, a verdade, a vida, que elas possam entregar a sua vida e ver todo o seu destino transformado. Pai, eu oro, Pai, eu oro por sonhos, eu oro por desejos, por propósitos que ainda não foram respondidos. Eu oro porventura por uma mulher que deseja engravidar e que ainda não é mãe. A Tua palavra diz que o Senhor faz da mulher estéril alegre, mãe de filhos. O Senhor fez um milagre na minha vida, na vida de Karine e de tantas outras mulheres que puderam ser mães. Que o Senhor dê esse presente a essa mulher que nesse momento está nos assistindo. Senhor, um presente da maternidade. Senhor, eu oro por casamentos que estejam destruídos. Eu oro por restauração. Eu oro por salvação, eu oro por mudança de vida. Senhor, eu peço porque eu sei que o Senhor não somente nos ouve, mas o Senhor é fiel para cumprir. Senhor, eu oro pela Tua igreja espalhada no mundo, nas nações. Eu oro para que a gente seja um baluarte do Evangelho sem máculas. Eu oro para que nós sejamos um lírio no lodo. Eu oro para que nós sejamos pura em um mundo tão corrompido. Dá-nos cada vez mais, Pai, em nome de Jesus, santidade, discernimento para sermos luz aqui na terra. Pai, eu oro por missionários, por pastores, por lideranças espalhadas no mundo. Pai, eu sei que o Senhor vem limpando, vem tirando o joio do meio do trigo e que o Senhor, sim, Pai, levante homens e mulheres de Deus nessa nação. Amém. Levante homens e mulheres de Deus que vão pregar o verdadeiro evangelho. Amém. E que os sustente, que os ajude, que cure, que o Senhor fortaleça, que o Senhor, coordene os passos de cada um deles, Pai. Que não se apodere de nós iniquidade alguma e que nós possamos, nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições que todos somos, reconhecer a nossa dependência do Senhor, Pai. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor, nós reconhecemos que sem Ti não somos nada, não podemos fazer nada. Reconhecemos que cada boa notícia da nossa história foi o Senhor. Reconhecemos que cada conquista que tivemos foi o Senhor. Reconhecemos que cada bênção foi a Tua boa mão de graça estendida sobre alguém que não merecia. Nossas escolhas poderiam ter sido as piores e as menos acertadas, mas o Senhor nos alcançou. Te agradecemos por essa graça que nos alcançou e te pedimos, continua conosco, Pai. Nos ajuda na caminhada da vida, na jornada que às vezes é tão difícil. Que o Senhor nos fortaleça, e que a gente possa chegar ao fim e poder dizer, como disse o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, no nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Aleluia. Bebi a água toda, de tanto que eu falei. E muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. Que vocês tenham sido muito abençoados, amém, fortalecidos, encorajados, amém, a buscar ao Senhor, a viver nos caminhos de Jesus, a caminhar com Ele. Que você saia daqui hoje restaurado, revigorado. Amém. Que você leve essa palavra para os 4 cantos da terra, que você possa compartilhar com seus amigos queridos e até com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Que você seja um veículo de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, muito obrigada, que Deus te abençoe e até o próximo Mais Forte Podcast. Obrigada! Um abraço agora.